O Salmo 96, nos versículos 1 a 3, diz o seguinte: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Mas o que é cantar? O que é música? Qualquer pessoa pode cantar? Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica e hoje nós vamos falar sobre música. Toda quinta, aqui no Teu Legal, tem uma conversa. Eu sempre trago amigos, mas normalmente eu seleciono entre os grandes amigos que eu tenho, pessoas que saibam mais sobre determinado assunto para a gente conversar de modo direcionado. Então, se você tem qualquer sugestão, quer ouvir uma pessoa, quer ouvir sobre determinado tema, coloca aqui como um comentário da sugestão. E eu também queria te convidar para outra série que a gente tem aqui no canal, que é toda terça. Nós temos aqui a série chamada A Bíblia Explicada. Nela eu leio um trecho das Escrituras e vou explicando. Então, se você tem vontade de conhecer ainda mais as Escrituras, se você tem vontade de conhecer ainda mais a Bíblia, coloca aqui nos comentários e, na medida do possível, eu vou respondendo. A música está presente na vida humana. Há muitos ritmos, muitos instrumentos, e a música nos prova e nos muda. Pode ser, às vezes, porque nós gostamos de uma determinada música, às vezes porque nós não gostamos de determinada música ou determinado ritmo, ou às vezes porque nós não gostamos de determinada letra. Fato é que nós não passamos incólumes por qualquer música. E justamente por isso a música tem uma importância também no exercício da fé. Mas para falar mais sobre a importância da música e sobre a música em si como um processo na nossa adoração e no nosso louvor a quem Deus é, eu convidei alguém que sabe mais do que eu, que é a professora Lilian. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, a professora Lilian, o nome dela completo é Lilian Sobreira Gonçalves. Bonito, hein? Lilian Sobreira Gonçalves. É graduada em Educação Artística, com habilitação em Música, aqui pela Federal do Paraná. Especialista em Educação Musical e em Regência Coral. Bonito isso, né? Ou seja, ela está formada para mandar no pessoal no coral. E é mestre em Música na parte de... a sua linha de pesquisa é... Educação musical e cognição. Educação e cognição musical. Legal isso, hein? E aí, Lilian, então a gente sempre começa com um pequeno testemunho de conversão da pessoa, né? Eu brinco com o pessoal da teologia que é a primeira pergunta do concílio. Como você não fez concílio para ser pastora? Então, talvez até, inclusive, não sei se... Não é a primeira vez que você vai contar o seu testemunho de conversão, mas para a gente saber que aqui na igreja... uma das pessoas que dirige o louvor também é uma pessoa convertida, né? Além de habilitada em música, também é alguém que tem uma firme convicção de que Cristo é seu Senhor e Salvador. Então, conta pra gente como que isso surge no seu coração. Então, eu fui criada dentro de uma família metodista, né? Meus pais sempre frequentaram a igreja metodista. Meu pai é filho de minha avó é metodista e meu avô frequentava a Assembleia de Deus. Então, desde pequena, eu escuto hinos sendo cantados, eu escuto, né, minha avó levando todo mundo para a igreja, e nós sempre frequentamos a igreja metodista. E o fato de, né, estar acostumada com hinos, com trechos bíblicos, com cultos, com escola dominical, claro que não me tornou uma pessoa convertida, mas ajuda muito no processo, né? Não tem dúvida. Mas, assim, eu fui crescendo dentro da igreja metodista e quando eu tinha... Meu pai é militar e quando eu tinha em torno de 15 para 16 anos, surgiu uma transferência do meu pai para João Pessoa.
Eu nasci em Curitiba, mas saí daqui com 2 anos de idade. Então, por conta de ser filha de militar, morei no Nordeste, morei no Sul, mas o Rio de Janeiro era nossa praia, porque a família do meu pai estava toda lá e tal. E nessa faixa etária, né, quando a gente foi para João Pessoa, foi uma punhalada, porque eu tinha recém sido aprovada para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com meus colegas, professores e tal, e naquela idade onde, né, os amigos são tudo na vida, e eu consegui vir do Rio de Janeiro para Curitiba chorando a viagem inteira no carro, né? Aquela coisa do adolescente revoltada num fusquinha azul, que era, né, o xodó do meu pai, aquele fusquinha com tudo original, malas, caixas, e a Lília chorando no carro até chegar em Curitiba. Então, aquela época, né, essa época dos 15 para os 16, foi uma época em que eu assim realmente me distanciei um pouco das verdades da igreja. A Bíblia já não fazia muito sentido, eu estava muito triste, muito braba com aquela situação. A minha alegria era receber as cartinhas dos amigos e da família, porque não era a época da gente mandar mensagem do WhatsApp, né? Não vamos entrar em detalhes quanto ao ano, mas não era a época em que havia o WhatsApp, então era correio mesmo, e, né, aquilo era tudo uma fase muito difícil. E para compensar, para corroborar com a coisa, né, por conta dessa mudança, o meu ingresso na faculdade acabou sendo jogado para o 2º semestre. Então, eu passei 6 meses sem fazer nada, né, chorando e esperando as cartinhas dos amigos. E, nessa fase, então, houve um congresso da Igreja Metodista que eu queria fazer qualquer coisa, menos ir a esse congresso. E, assim, não lembro muita coisa do congresso, mas eu lembro que um missionário americano chamado Ben Covington, de quem eu nunca mais tive notícia, nunca li mais nada, ou coisa assim, ele era o preletor daquele congresso. E, enfim, a despeito do meu mau humor, das minhas birras de adolescente, da minha chatice e tal, Deus é tão bom, né? Tão misericordioso, e ele falou comigo naquele congresso. E eu lembro de uma noite onde assim a gente estava ali, né, no auditório, e ele parou a palavra num dado momento e pediu que as pessoas, então, assim, abaixem a cabeça e comecem a orar, porque Deus está falando com pessoas nesse lugar. E eu abaixei a cabeça, comecei a orar, e eu não sei descrever o que aconteceu naquele momento, talvez, assim, sei lá, o mais próximo que eu poderia dizer é que eu fui abraçada por Deus, assim. Era uma sensação que eu não queria me mexer, porque parece que se eu me mexesse, eu pensei, o que é isso? Parece que Deus foi aquecendo o meu coração, e assim. E aí ele começou, ele né, falando, ele ministrando em inglês o tempo todo, e o intérprete, né, falando, e ele começava a dizer, Deus está falando, é você, o intérprete naquele ânimo, é você. E eu ali abaixadinha, orando assim tal, de repente eu levantei o olho, quando eu olhei para ele saltou assim no púlpito, eu tomei um susto com aquilo, é você, Deus está falando com você. E eu olhei, sou eu? Dentro de uma igreja metodista. Dentro de uma igreja metodista. Mas era congresso, né? Então, congresso as pessoas ficam mais animadinhas, assim, tal. Foi uma coisa muito incrível aquilo, porque daí eu olhei para o lado, eu procurava, mas ele está falando com alguém? Sou eu mesmo? Que coisa mais estranha. E foi muito interessante, porque, assim, eu não vi anjo subindo e descendo, não foi uma experiência, assim, transcendental, uma coisa, mas nada mudou, mas tudo era diferente, né? Então, assim, a relação com os pais, a relação com a igreja, enfim. Então, foi um momento assim tremendo, né? E assim, até mesmo a questão da vinda para Curitiba, né? Que meu pai brigava comigo e dizia: "Nós estamos indo para o seu torrão natal". E eu dizia: "Que torrão natal? Eu quero ficar no Rio de Janeiro". E assim, né? Eu comecei a gostar da cidade, comecei a gostar da igreja. Então, ali assim as coisas mudaram bastante, né? Foi uma experiência assim novinha, né? Em torno dos 16 anos, mas foi uma coisa muito marcante na minha vida. E é legal que você ressaltou um ponto bem interessante eu acho que para o pai dos jovens e dos adolescentes. Você fala assim: eu fui criada na igreja e eu tinha bons amigos, inclusive, dentro da igreja, mesmo não tendo ainda essa conversão, você tinha ali amizades e a igreja era um referencial. Então, isso é importante porque, às vezes, tem gente que é assim, né? Não tem amigos, mas vai para uma igreja, conquista amigos significativos ali dentro. Né? Sim, e aí depois Deus faz a obra. Mas aí você estava contando, então, dentro da sua experiência, você falou, você já veio para fazer a faculdade de música aqui. Então, não. Não. Então, como que a música entra na sua vida? Como que se deu o seu chamado? A gente faz essa pergunta no concílio assim: como se deu o seu chamado pastoral? Seu chamado não é pastoral, mas o seu chamado é para música. Como que se dá o seu chamado para música? Quando você falou assim: eu vou viver de música, mas eu não quero viver tocando na praça, né, com o chapéuzinho ali na frente. Teve um dia que você falou assim: eu quero viver de música. Como que se dá esse chamado de olhar para a música
Porque música normalmente não, mas é muito comum ser um hobby, né? Há músicos profissionais e tal, mas tem muita gente que tem música por hobby, até por terapia, tal, como uma segunda atividade e não a sua atividade profissional. Você falou assim, não, a minha profissão vai ser a música. Como que isso aconteceu? Então, essa é uma questão interessante, porque assim, eu vim para Curitiba para fazer física. As exatas sempre ocuparam um lugar muito importante no meu coração. E, assim, no Rio de Janeiro, eu estava fazendo cursinho ainda e eu dava aula de matemática para as crianças do primário na época. A gente não tinha ensino fundamental 1 e 2, era o primário, e eu dava aula particular, porque eu tinha muita facilidade com as exatas, e a física me fascinava muito. Então, eu fiz um vestibular para física, vim para Curitiba para fazer física. E aí eu me converti e, enfim, estava na faculdade, estava fazendo curso, e quando eu me converti, eu comecei a me envolver, porque, assim, na minha família, tirando a minha irmã, que minha irmã é musicista profissional, também é professora, cantora e tal, além de mim e minha irmã, eu não tenho conhecimento de alguém que tenha sido músico profissional na família. Mas todos tocam alguma coisa, cantam alguma coisa. Meu pai tocava harmônica de boca, violão, minha mãe tocava acordeon, tocava violão. Então, assim, as pessoas, dentro das suas, do seu conhecimento, não lembro também de ninguém ter tido estudos assim específicos, técnica e tal. Mas, por exemplo, não liam uma pauta musical, mas tocavam muito bem. Pois é, tinha uma ideia de leitura, porque naquela época havia, dentro das escolas, a questão do ensino de solfejo, de leitura musical. Então, essa leitura musical básica eles tinham, assim, pelo conhecimento escolar, mas nunca, fazendo um curso específico, alguma coisa assim. E, assim, mas mesmo assim tocava. Então eu lembro de momentos muito agradáveis, na casa da minha avó. Meus avós eram muito pobres, moravam na Baixada Fluminense, numa casinha em Nilópolis, mas na frente da casa tinha um terreno muito grande e a gente tirava as cadeiras para fora para meus tios ficarem com violão, e a gente cantava músicas assim de Altemar Dutra, de assim, Moacir Franco, aquelas coisas. Todo mundo cantava, inventavam vozes, tocavam. Então a música sempre foi uma coisa muito presente, eu acho que esse lado todo desenvolve uma percepção muito afetiva da música. Mas eu nunca pensei na música como trabalho, Para mim o trabalho estava ligado a coisas sérias, como a física, a matemática e tal. E eu vim estudar música e me converti, comecei a me envolver com um grupo de louvor da igreja. E ali havia um rapaz, até recentemente falecido, que fazia um discipulado das pessoas que trabalhavam. E eu comecei a aprender sobre a importância da santidade, na hora do altar. Você está bravo com alguém, não sobe para ministrar, não. Se você brigou com a sua mãe, não vem aqui para cantar, acerta com a tua mãe primeiro. Então, eu comecei a ouvir aquelas coisas, estudos sobre louvor, e a importância da ministração, de uma vida de santidade. Aquilo foi queimando no meu coração. Eu fui amando aquela coisa toda. E aí, quando eu ia entrar no 3º ano de física, eu resolvi fazer a reopção de curso mais esdrúxula. Quer dizer, você chegou a fazer 2 anos de física? 2 anos e meio. Porque eu entrei no 2º semestre, quando eu tinha vindo, então eu fiz aquele no final do 3º ano, que seria o meu meio ano inicial, e os 2 seguintes. Aí eu resolvi fazer uma reopção do curso para Educação Artística com habilitação em música. Houve uma professora que teve uma importância muito grande nisso, porque daí, como nós nos ligamos à Igreja Metodista daqui, havia uma escola de música, que eu nem sei se ainda existe hoje, o Instituto de Música Carlos Wesley, que ficava ali na 7 de setembro, na Igreja Metodista, e a gente frequentava ali. Então, eu comecei a estudar violão, piano, fazia teoria musical. E aí, nas aulas de teoria musical, uma professora falou para mim: Lília, você não tem uma mentalidade musical como os demais alunos. Você tem muita facilidade, é muito tranquilo isso para você. Faça uma coisa profissionalizante na linha da música, sabe? Você gosta, eu gosto, aquilo ficou, eu achei estranho e legal ao mesmo tempo, enfim. Eu fiz a reopção de educação artística, quer dizer, de física para educação artística. Até hoje é muito engraçado, quando a gente eu vou fazer uma inscrição para pós-graduação, para mestrado, tal, que você leva o histórico escolar, pega aquilo tudo. Meu Deus, o seu histórico está errado. Física experimental, cálculo integral, não sei mais o que. Você não, na verdade está certo. É que eu fiz 2 anos de física.
Então, né, assim, Mas tem muito da matemática na música também, né? E tem muito da física, né? Também, né? Só que é aquela história, a música não é só exata, porque ela também é muito criativa, mas ela tem muito da exata, né? A questão de divisão, tempos e tal, então ela tem muito disso. Mas foi assim, né? Eu mudei para a música, né, em função daquilo que eu estava exercendo na igreja. E eu queria fazer aquilo com excelência, eu queria aprender mais e tal, e aí eu enveredei pelo caminho, né, do estudo da música. E, enfim, e as coisas foram se acomodando de uma forma assim, bem interessante, porque quando eu comecei a fazer música, eu, na verdade, não tinha ideia de que eu seria professora de música, né? Eu fiz uma faculdade de educação artística, né, e tal. Na época era existia, você podia fazer o bacharelado ou a licenciatura, e ali eu fiz, eram 2 anos para uma coisa, 2 anos para outra, eu fiz os 4 anos, que era pleno e tal. Mas, assim, a minha ideia era trabalhar com arranjos, era trabalhar com grupos vocais da igreja, e reger, trabalhar com coral. Essa era a minha ideia, sempre, o tempo todo. Não quero dar aula, não gosto de dar aula. Não quero dar aula, não, imagina dar aula, que isso, imagine, nunca, jamais, em tempo algum. Ai, Deus lida com a gente de umas formas tão engraçadas. Se bem que eu dar aula na física você poderia também, né? Também, se o desejo fosse ser professora, na física você poderia realizar. Né, eu não queria dar aula. Aí eu conheci um amigo, e esse amigo cantava comigo num grupo chamado Madrigal Vocale, que existia aqui em Curitiba, e a gente cantava juntos naquele grupo. E ele falou: Lilian, eu estou montando uma produtora musical, eu preciso de um professor. E você está se formando, você vai dar aula lá. Eu falei, não quero dar aula. Mas, assim, ele foi insistente, muito insistente. E aí, ok, eu comecei a dar aula lá. Quando eu comecei a dar aula, aí aquela coisa, há uma certa divulgação. Lilian, você vai dar aula lá, então, não sei o quê. Veio o filho do pastor, queria fazer aula comigo. Tá bom. Ele e a esposa. Legal, então vamos lá, né, fazer aula. Aí eles apareceram lá. Na hora que ele chegou para fazer aula, aí ele disse assim: eu posso orar com você? Aí, naquele momento, me passaram 700 coisas na cabeça, né? Porque eu pensei, esse povo da igreja é maluco. Eles querem fazer aula, mas querem orar no meio da aula. Aí eu fiquei pensando em todas aquelas coisas sobre ética profissional que eu tinha ouvido na faculdade. Não, eu estou sendo paga para dar aula. Eu não posso ficar orando com o rapaz aqui no meio da aula, que coisa mais estranha. Mas eu ia dizer, não pode orar. Também não fazia sentido. Então, eu disse, tá, então você pode orar. Ele fez uma oração imensa, que eu não lembro de nada da oração, mas no final ele disse assim: Senhor, dá para ela unção de ensino. Uau! Unção de ensino, bacana. Aí, que ela tem alegria de ensinar, porque o senhor tem chamado. E começou a falar sobre unção de ensino. Isso, tá, legal. A aula dele já ficou um tanto mais curta, né, porque a gente teve esse tempo de oração e tal, e na sequência vinha a esposa dele para fazer aula. A esposa dele era muito desafinada, mas muito desafinada. E ela começou a fazer aula e eu comecei a fazer umas tentativas de conseguir resolver alguns problemas de afinação. Então, eu tocava algumas coisas no teclado, fui fazendo... E algumas coisas começaram a dar certo, e aquilo foi me dando uma alegria na aula e tal, não sei mais o quê. Enfim, eu sou apaixonada por dar aula. Assim, não existe alguma coisa, né? O progresso de um aluno, seja uma classe numa faculdade, seja um aluno individual, é uma paixão. Então, hoje, se alguém perguntar o que move o teu coração, você é mais artista ou arte educadora? Eu sou muito mais arte educadora. Eu gosto muito mais de ensinar do que de atuar. Embora eu goste muito de cantar, gosto de fazer as coisas na música, a arte educação é uma coisa que, né, me cativou. E eu tenho certeza que tem muito a ver com aquela primeira oração lá. Senhor, a unção de ensino foi por aí. Né? Então, e a moça aprendeu a cantar afinadinho? A moça aprendeu a cantar de uma forma razoável, tá digamos bom, assim. Tá bom. Já foi bom. Mas isso já... Aí eu vou pescar dois pontos da sua resposta anterior para fazer a terceira pergunta. Você falou assim, tem muito da física, muito da exata, né, das ciências exatas na música. E também falou assim, ela foi e tal, ela aprendeu razoavelmente bem. Música, ser músico é um dom, é um talento, é um esforço ou cada caso é um caso? É uma pergunta muito boa, mas muito oportuna. Porque, assim, a gente tem... Alguns conceitos são muito errados a respeito de música. E isso não é só entre as pessoas que não são musicistas. Entre professores também, entre músicos mesmo, né? A gente tem uma ideia de um dom inato que é mais ou menos assim. Nasceu o músico. Naquela noite, a lua tinha a forma de uma clave de sol, as estrelas brilhavam, enfim, tem uma coisa assim mágica. A pessoa vem aqui, toca, e você diz, meu Deus, que talento! E é uma coisa interessante isso, porque assim, o desenvolvimento musical ele é uma atividade humana e ele é aprendido
como toda a competência humana, ele é aprendido. Então, assim, eu acho interessante, né? Os meus filhos estudaram música desde pequenos, mas assim, a Vitória e a Ana Luísa fizeram Belas Artes. E na Belas Artes elas são treinadas com a leitura de partitura desde muito cedo, né? Então aquela coisa, elas aprendem a ler e tal. Então elas entram na Belas Artes com uma idade de 7 anos. Ali elas são expostas a todos os tipos de instrumento, porque, né, eles ouvem os instrumentos, os instrumentistas vão lá fazer palestras sobre o seu instrumento e tal. Então as crianças têm o contato com o instrumento, fazem a opção por um instrumento, né, no qual elas queiram se desenvolver e tal. E assim, tem recitais, tem práticas, tem leitura, tem não sei o quê. Quando essa criança com 7 anos, ela tem uns 12, ela está tocando lindamente. E ela pega uma partitura e ela lê com a maior facilidade. Aí as pessoas olham e dizem assim, que talento. Não é talento, é treino. Né? Então, assim, às vezes a gente tem uma ideia, né, assim, Gardner falava das inteligências múltiplas, que é uma teoria aceita até hoje, né, apesar de já, isso foi da década de 80, né, mas quando Gardner fala da inteligência musical, ele coloca alguns paralelos muito interessantes, porque, assim, você tem um filho em idade escolar, certo? O que acontece se o seu filho tem uma dificuldade em matemática? O que você faz? Digamos, ele não consegue aprender matemática de forma nenhuma. A primeira coisa que me vem na cabeça é um professor particular, é uma aula a mais, né? Investir naquilo, né? Fazer exercícios com reforço, ele e tal. né? Uma aula de reforço. Em Portugal eles chamam de explicações, né? Uma aula particular, uma aula de explicações. Investir naquele ponto que ele tem dificuldade. E se ele tem dificuldade em música? Então, tira ele da música, né? Assim, né? Eu sei que você não faria isso, né? Mas assim, a resposta geral seria essa, geral né? é essa. Ah, não, ele não gostou. Ah, ele não dá para música. Pois é, eu coloquei ele na música, mas ele não afina, ele é ruim em música. Ele não tem talento. Porque, assim, se ele não entende matemática, a gente não diz que ele não tem talento para matemática, a gente diz que ele tem que enfiar a matemática goela abaixo de qualquer jeito. Porque, afinal de contas, são esperadas competências linguísticas e matemáticas, né, de todas as crianças que estão estudando. Musicais, não. Musicais é se ele gostar, se ele quiser. Então a criança, às vezes, é afastada, né, até porque o estudo de música, como é um estudo longo, ele depende de motivação. E se a família não dá muita importância para a música, ele gosta de tocar, não, mas ele parou de tocar, ele não se importa. Então, a família não se importa, ele não vê muita, né, assim, qual o privilégio que eu tenho, né, por estudar música e tal. Se eu tirei 10 em matemática, meu pai me leva para Disney. Mas se eu tirei, né, uma nota maravilhosa em música, assim, daí não tem muita importância. Então, isso é complicado, né? Realmente, assim, então, esse tempo, assim, né, tem um psicólogo chamado John Sloboda, que ele escreveu um livro em 83 chamado A Mente Musical. E ele fala da psicologia cognitiva da música. Então, ele fala sobre o aprendizado musical de 2 fases. A primeira é enculturação. A enculturação é aquela coisa, a criança é exposta aos sons de atirei o pau no gato, de parabéns para você, desde que ele é pequeno. E em algumas culturas, em alguns países, essa criança pode ser exposta a melhores músicas do que em outros países, né? Músicas mais complexas, que tenham estruturas harmônicas mais complexas. Uma criança, talvez, que tenha contato com músicas assim muito simples, né? Talvez ela não tenha tanto desenvolvimento, né, cultural como essa criança que tem um contato com um produto da sua própria cultura, sendo, né, uma música mais, digamos assim, não é mais rebuscada, mais cheia de elementos, né, melódicos, rítmicos, harmônicos e tudo mais. E para além da enculturação, a gente tem o treino, né? Porque só a enculturação ela serve, ela, né, facilita bastante, né? A criança está ouvindo, mas ela precisa ser treinada em habilidades específicas. E assim a gente não tem muito esse treino no Brasil, né, em relação às crianças, até porque não é barato estudar música. A gente não tem um acesso escolar, né? A música que é dada nas escolas, em geral, ela é dada por um professor que se formou em educação artística e é polivalente. Ele tem que dar música, ele tem que dar artes plásticas, ele tem que dar desenho, teatro, enfim. E, às vezes, a gente tem uma sorte de que a área de formação dele seja música. Às vezes, não, é desenho. Aí ele vai dar música, ele não sabe muito o que fazer. Então, a criança não tem essa formação e aí a gente diz... ela não tem talento. Fulano tem talento, fulano não tem. Então, essa divisão é uma coisa que, assim, digamos que primeiro acaba com a minha profissão, né? Porque a perspectiva inatista destrói completamente, né, a ideia da educação musical. Porque se eu já sou talentoso, aquela clave de sol brilhou no céu lá quando eu nasci e tal. Pronto, para que eu vou estudar? O caminho está pronto. Eu já sou bom, né? E tal. E se eu não sou talentoso, né? Para que eu vou estudar? Adianta, eu não tenho jeito. Eu nunca vou ser que nem o fulaninho, né? Então isso realmente é uma coisa, né? Então assim,
eu diria, a música pode ser desenvolvida. Existem pessoas com facilidade? Existem. Existem os gênios na música? Existem. Mas o que a gente precisa entender é que a genialidade na música ela é tão patológica quanto a baixa dotação. E a gente, às vezes, vê alguém com uma extrema dificuldade e diz, nossa, ele tem dificuldade, ele é um problema. O gênio também é um problema, né, entre aspas, não é, né, a gente não pode tomar, né, pela ele não pela é média. o padrão. Não é o padrão, né? O padrão é alguém que vai, né, estudar e vai se desenvolver. E muita gente gosta de música e não tem talvez um pendor tão grande, mas ele estuda, ele treina e tal, e ele alcança um nível promissor, né, como diz o Gardner. Então isso é assim, né, para quem gosta de música, treine. O treino vai fazer surgir a habilidade, né? Independente da dificuldade que aconteça. E se você é pai e mãe, insista com o filho. Insista com o filho. Né? Lá em casa só tem uma restrição, porque meu filho gosta de bateria, às vezes ele quer tocar 11 horas da noite, meia-noite, aí nessa hora... Talvez os vizinhos não gostem muito. Exatamente por isso, nessa hora, nesses instantes, ele não é incentivado. Mas é só, no resto ele é incentivado. No português existe uma expressão que é o seguinte: isso é música para os meus ouvidos. Eu acho que talvez essa seja a pergunta mais difícil que eu tenho para lhe fazer. O que é música? Porque a expressão quer dizer o seguinte: isso é música para os meus ouvidos, é que é algo agradável. Então, o que é música? Como que eu vou definir o que é música? Teve uma vez que eu fui fazer um seminário sobre música lá em Franca, no interior de São Paulo, e a gente ficou conversando, eu acho que por um pouco mais de 40 minutos a respeito dessa questão do que é música. Porque, assim, a rigor, né, se a gente buscar as definições, especialmente mais antigas, né, dos livros de música e tal, você fala, a música é a arte dos sons. Mais genérico impossível, né? Então não é a arte de combinar os sons com ordem, proporção, melodia, harmonia, ritmo e tal. Não. Enfim, assim, qualquer definição de música, né, que passe por assim, algum tipo de exclusão acaba nos deixando numa situação um pouco delicada. Porque se a gente fala que a música vai combinar melodia, harmonia e ritmo, e se eu tiver uma música que não tenha melodia, seja só percussão? Ah, não, só percussão não é música. Então, é complicado a gente pensar, né, nessa questão, porque a definição de música ela também passa por uma questão afetiva. Você falou sobre música para os meus ouvidos, é agradável aos meus ouvidos. Então, a gente pensa muito em música como algo agradável. Mas aí, como a gente tem uma percepção de gosto também, imagine que existem pessoas que gostam de um rock pesado, né, aquele metal assim que a gente, quando ouve, estremece o chão e os nossos neurônios junto e tal. E existem pessoas que gostam dessa música, né, em volume bastante alto. Então, não é música, porque eu não gosto. Eu gosto de coisas mais... Então, é complicado a gente pensar... também não dá para ter um critério, cada um diz que música é aquilo que ele gosta. Também Sim, você já deve ter ouvido a expressão assim do tipo, nossa, isso nem é música. Né? Aquela coisa de que as pessoas fazem, você ouve um funk batidão, aquele negócio, nossa, isso nem é música, o que é isso? Então, qual o critério, né, que a gente dá para a música? Então, assim, as definições foram se sucedendo, teóricos falaram uma coisa, falaram outra e tal. Então, assim, a gente tem ele é um psicólogo. Não, na verdade, ele é um compositor, educador musical, e ele se ocupou de uma linha de estudos que não é muito conhecida, falando sobre ecologia musical. Ele fala muito sobre o ruído nas cidades e tal. Então, ele tem um conceito de paisagem sonora, limpeza de ouvidos e tal, não sei o quê. Porque, na verdade, assim, não existe silêncio absoluto em nenhum tempo. Né? Então, aquela coisa de que existem experiências, né, de que esse próprio, né, cientista, né, a gente pode dizer, esse educador, ele foi colocado numa câmera, daquelas câmeras onde a gente tira completamente o som e tal, tem um nome específico, né? E, enfim, ele nessa câmera, ele entrou ali, ele disse que era uma coisa aflitiva, porque ele não conseguia ouvir nada, né, e tal, mas que, de repente, ele parou e ele começou a ouvir um som muito agudo e um som muito grave. E ele, na saída, ele perguntou para um engenheiro, mas o que era esse som agudo e o som grave? O que eu estava ouvindo? Ele disse, o som agudo, na verdade, o som grave se refere à circulação. E o som agudo se refere, né, assim, às batidas do coração. Então, ou seja, tudo que acontece no seu corpo, respiração e tal, reflete como sons agudos e graves. Então, na verdade, não existe o silêncio, e isso derruba uma tese de que música é a combinação de sons e silêncio, de forma... Então, é uma coisa muito, muito interessante. Então, ele propôs uma experiência seguinte. Se a gente imagina, por exemplo, né, alguém está consertando, né, a sua mesinha, e ele começa a bater um prego na mesinha. E aí, ele está batendo, toque, 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 toque. Está tudo bem. É música? Não. O som do martelo, a gente vai dizer, não, é o som do martelo na mesa. Mas aí aquela frequência, aquela cadência,
faz ele lembrar de alguma coisa, ele começa a assobiar uma música ao acaso e ele começa a bater no compasso e tal. Daquela... E ele começa a... Aquele martelo acaba se tornando música. Então, é aquela história, eu posso pegar uma lata de lixo e começar a batucar alguma coisa acompanhando uma música. Não, lata de lixo não é um instrumento musical, isso não é música. Mas, dentro de um contexto, né, ela acaba se tornando música. Então, música, ela passa por um princípio muito... assim, específico. Como música é uma atividade humana, ela passa pelo princípio da intencionalidade. Se você tem intenção de fazer, é música. Né? Às vezes tem coisa, a gente pensa, não, mas os pássaros fazem música. Os pássaros não pensam em fazer música. Eles emitem um som natural. A natureza faz música, entre aspas. Não é música, são sons musicais. O som de um riacho é um som musical. Mas aí tem aqueles compositores loucos de música concreta e tal, que eles captam o som do riacho, o som do passarinho, o som do esquilo, não sei aonde, juntam aquilo tudo e fazem um concerto com aquilo. Aí aquele som da natureza acabou se tornando música, porque havia uma intenção. Então, essa questão da intenção define muito aquilo que a gente tem como música, porque, assim, se não é intencional, não é música. Eu lembro de uma experiência que nós fizemos, né, onde a gente dizia assim, não, o que é música? Né? Parabéns para você, é música? É música. Aí, uma escala musical é música? É música. Eu sou uma professora meio maluca. Aí eu juntei os alunos e falei assim, vocês aqui nesse canto vão cantar parabéns para você. Aí eles começaram, parabéns para você. E estão lá cantando. Vocês cantam a escala de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E eles cantando. E eu propus assim, umas 4 práticas musicais. Fui juntando. Okay. Falei, tá, agora é o seguinte, vem cá, fulaninho, trouxe mais um aluno e falei, você vai ler esse texto. E eu quero que vocês prestem atenção no texto. Enquanto isso, as manifestações musicais acontecendo. Então, o aluno começa a ler o texto e todo mundo tem que prestar atenção, porque eu ia fazer perguntas a respeito do texto. E a música ali, né, acontecendo. Nesse ponto, a música já não era mais música. Porque, assim, na verdade, ela era um ruído que estava interrompendo o texto que precisava ser, né, percebido e entendido. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, porque, assim, parabéns para você é música. A escala é música, sei lá, o que estava sendo cantado ali é música. Mas, quando a música ela não tem intenção, ela está só como um ruído de fundo, ela acaba perdendo a função musical, apesar dela ter elementos de melodia, de harmonia, né, e tudo mais. Então, na sociedade hoje, a gente tem perdido muito o sentido de música, porque o que se tornou ouvir música é uma coisa um pouco complicada, porque a gente deixa a música ali enquanto eu estou lavando louça, enquanto eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, e aí a música está tocando, mas ela perde a função musical a partir do momento que eu estou concentrado em outra coisa. Claro que eu posso deixar uma música de fundo para criar um ambiente agradável, ok, né, isso pode acontecer. Mas, normalmente, na maioria dos ambientes que a gente, né, visita, né, na nossa sociedade, os shoppings, as lojas e tal, a música, às vezes, ela está te incomodando. Você está ali conversando com um atendente e tem um forró, um sertanejo rolando, principalmente lojinha do centro, né? Tem sempre uma caixinha de som, assim, com uma qualidade de som horrorosa, tocando uma música muito ruim. E é música? Mas não é. Então, é uma pergunta meio complicada. Acho que a gente poderia... eu vou evitar os 40 minutos que a gente deixou, mas é uma pergunta complexa. Mas você estava contando, eu lembrei de um filme francês. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas era um drama e ele era um sonoplasta muito respeitado e ele estava indo no prédio da prefeitura buscar como se fosse um patrocínio, um financiamento cultural. E aí ele sentado assim na entrada, era um piso de cerâmica, e as mulheres passavam com um sapato de salto e batiam num azulejo e faziam um barulhinho diferente. E aí ele precisava daquele barulhinho para fechar o filme, um som específico lá do filme. Aí você começa achando que é ele atrás do recurso. Não, de repente o filme vira no drama dele conseguir aquele azulejo para ele produzir o som, mas daí ele não podia mexer no mosaico, porque o mosaico era super antigo, era do tempo de Napoleão e tal. Olha, era um filme, assim, era um drama, mas era divertidíssimo. Tal. Eu não lembro o nome do filme, mas eu me lembrei muito disso, dele atrás daquele específico som, porque ele precisava daquele som para fechar, né? E só aquele azulejo entre todos os outros. Eu quero dizer, não, mas a gente não pode tirar no cantinho. Não, tem que ser esse daqui. O time. Ele tem uma cena, inclusive, que ele vem com um martelinho assim, dele bate no do lado, bate no do outro e bate naquele. Ele fazia um som diferente. Então... mas é curioso isso. E eu, às vezes, eu paro e vejo...
por exemplo, no ônibus, ou aqui o pessoal não anda muito de trem, mas no ônibus, no trem, no transporte coletivo, ou às vezes até no colégio, muita gente o tempo inteiro com o fone. Né? Eu não sei, mas isso me incomoda, porque eu acho que as pessoas empurram qualquer som naquele fone para não se ouvirem mais, sabe? Para não colocar em reflexão a sua própria existência, as suas perguntas, não pensarem mais na vida, eles empurram qualquer som para não pensar sobre isso. Sei, talvez eu até esteja errado, mas é um pensamento que me acontece bastante. Mas, dentro da ideia de derrubar alguns outros mitos, eu queria... então, você já falou que existem pessoas que têm uma facilidade maior para aprender, tal, mas quando a gente vai falar sobre habilidade inata, existe um mito muito grande, que é o tal do ouvido absoluto. O que é o ouvido absoluto? E uma pessoa que não tem ouvido absoluto, pode cantar, pode tocar um instrumento? Então, quanto ao ouvido absoluto, a gente tem alguns mitos, né, falando sobre, nossa, o ouvido absoluto, fulano tem ouvido absoluto, ele é o máximo. Enfim, né, tem algumas questões assim. E o ouvido absoluto, na verdade, apesar da gente achar que o ouvido absoluto se relaciona com o ouvido, porque se é ouvido absoluto, é ouvido, mas, na verdade, se relaciona com o cérebro. Porque a gente tem os sons musicais, eles têm frequências determinadas. E a gente tem uma frequência, provavelmente quem já foi a um concerto de orquestra já ouviu que, em dado momento, antes de começar o concerto, levanta-se um músico e ele começa a fazer um som. Normalmente é o primeiro violino. É o cara que tem que estar com aquele violino afinado. É o tal do Spala. É o Spala. Se ele não tiver com aquele violino afinado, ele vai desandar com a orquestra inteira, porque o Spala, tem que ter... Na falta do Spala, serve o concertino, né, que seria o primeiro violoncelista, mas... é o Spala, é o cara. A afinação é dele. Então, ele toca uma nota que é uma nota que tem... É o Lá, 440 vibrações. Então, esse Lá, ele não muda. Eu tenho aqui um diapasão de garfo. Esse diapasão, assim, ele é um diapasão antigo, do tempo que eu estudava, é antigo, não vamos falar sobre anos, né, isso não é muito interessante, mas, assim, existem vários diapasões nesse formatinho aqui, que é um garfo, e aonde você, né, bate, se você bater no ossinho do joelho, ele soa, e esse aqui é um Lá 440. Ele não erra. É na frequência exata, né, a gente vai perceber. Existem outras afinações, existem diapasões de garfo em dó, então, mas são menos comuns. Em geral, a gente ouve, né, o Lá. Tem uns outros que tem uma bolinha embaixo, e essa bolinha é um pouco mais sonora. Então, assim, tem vários modelos. Para a afinação do Lá, também se usa diapasão de sopro, né, aquela coisa, eu vou soprar agora, que são tanto questionáveis, às vezes, né? Aquela coisa de que, quando ele é novo, ele sopra um Lá, ele vai ficando mais velho, ele sopra um Lá bemol, enfim. Então, assim, o diapasão de garfo é um instrumento bastante aceito. Isso o pessoal ouviu, isso o aqui Lá 440. É o Lá 440. O que é uma coisa curiosa, não tem a ver com a pergunta, mas eu vou colocar um parêntese curioso. A música antiga, ela era afinada em 414. O Lá era 414 vibrações por segundo. Hoje nós temos 440 e as orquestras na Europa têm afinado em 442. 442. O que significa que nós temos, assim, né, segundo alguns estudiosos, nós temos tido uma perda de acuidade auditiva. Então a gente tem deixado, não, é que em 442 fica mais brilhante e tal, mas, né, enfim, a gente está subindo bastante, né, porque a gente está perdendo um pouco, né, da capacidade de ouvir, talvez, né, enfim, o barulho da sociedade moderna, né, tem levado a essas questões. Então, quem tem um ouvido absoluto, eu vou dizer para você, Alan, canta um Lá para mim, e você vai dizer Lá, exatamente o Lá, né, que é dado, opa, que não vibrou. Exatamente o Lá. Tem pessoas que são capazes de dar um tom para uma orquestra, sim, eu tenho Lá na orelha. Mas, em música, as coisas são muito relativas. Então, quando você pergunta, qualquer pessoa, e quem não tem ouvido absoluto, pode cantar? Tem pessoas que têm ouvido absoluto e não sabem que têm. Então, por exemplo, eu tenho alunos que vão fazer aula de música popular. Eu toco, eles fazem técnica vocal, eu toco, acompanho no teclado e eles vão cantando. Então, uma senhora começou a cantar uma determinada música e a gente, depois de um tempo de aula, concluímos que aquela música não estava exatamente num tom adequado para ela. Eu subi um tom, para ficar melhor e tal. Todas as vezes que ela começava a cantar, antes que eu tocasse o piano, ela começava a cantarolar a música exatamente na tonalidade original. Porque ela tinha aquela capacidade de memorizar o som
E ela não sabia que isso era um ouvido absoluto. Então, como ela não tinha domínio de música, eu não podia dizer para ela, canta para mim um Mi, canta um Lá bemol, canta um Si. Ela não saberia me responder isso. Mas ela tinha aquela capacidade de memorizar o som. Então, alguém que tem ouvido absoluto, quando ele disser, a gente canta aqui na igreja tal música no tom tal, ele sabe cantar. Ele não precisa do apoio do instrumento. Ele vai cantar no tom, né, no tom correto. Tem alguns problemas? Tem. Digamos que essa pessoa está cantando no coral. Aí lá no coral a gente canta com partitura, está todo mundo lendo a partitura. E ele olha aquela bolinha ali na segunda linha e ele vai dizer, essa nota é a nota tal, de acordo com a clave que está escrita e tal. Ele tem aquilo na cabeça. Aí a Giane, que está regendo o coral, vai dizer assim, essa música está aguda para o coral, vamos descer um tom. Essa pessoa fica louca. Porque ela olha e ela diz, meu Deus, mas ali é sol. Não, agora você vai cantar Fá. É sol, é Fá, é Dó, é Si. É uma loucura, porque né, assim, ele está acostumado a olhar... Né, essa questão do ouvido absoluto, existe o ouvido absoluto, digamos assim, como é que se chama? Autêntico, né? Tem a ver com a leitura da partitura, tem a ver com... Eu tive um aluno na Belas Artes que assim, a gente brincava com ele, do tipo assim, a pessoa pegava qualquer coisa, um lápis, uma caneta, batia Si bemol, Lá, Ré, e eu conferia no piano, era exato. Qualquer tipo de som que se fizesse, o carro freou lá na rua, ele dizia, isso aqui é Ré bemol. Você está brincando. Eu ia lá no piano, enfim. E era exato, né? Perfeito. Então, assim, esse Lá fundamental, é comum que os músicos, depois de algum tempo de treino, acostumem com ele. Então, assim, é aquela história. Se eu pedir para as meninas ali, né, as minhas filhas, que tocaram em orquestra, que tocam instrumento... de tão acostumado a ouvir o Lá e né, o Spala dando aquele Lá, parece que aquela nota se torna assim uma coisa... eu tenho a referência. Eu diria para você, esse Lá, para mim, ele é mais ou menos. Se eu tiver que dar tom para um coral sem nenhuma referência de instrumento, eu tenho um Lá mais ou menos. Ele pode não ser exatamente os 440, pode ser um pouquinho mais grave, um pouquinho mais agudo, mas eu consigo me virar ali com o coral. Isso é uma deficiência? Eu não diria que é uma deficiência, considerando que em música tudo é relativo. Porque é aquela história assim, eu vou dizer, não, parabéns para você é uma música que você deve cantar nesse tom. Parabéns para você. Aí tem outra pessoa que vai cantar parabéns para você e canta parabéns para você. Está tudo certinho, porque a relação entre os intervalos da melodia permanece correta, embora esteja um tom acima, a outra esteja um tom abaixo. Então, a relativização né, das alturas, a possibilidade de você ter um ouvido relativo bem treinado, pode ser superior a um ouvido absoluto. É legal treinar e ouvir notas e saber? Claro que é legal. Né? Mas, assim, isso tem muito a ver com a memória musical. Então, tem pessoas que treinam, eu quero treinar para conseguir perceber os sons, ouvir aquela coisa. Toca lá no teclado, eu não vou ver. Toca. E aí você, é sol. Não, é Fá sustenido. Errei. Então, tem gente que treina assim e consegue bons resultados. É interessante, né? Mas não é uma coisa que impeça né, da gente conseguir resolver coisas em música. Não é um fator determinante na capacidade. Não é mesmo. Né? Você pode, tem pessoas que, digamos assim, treinam para ter um ouvido absoluto. Eu diria que é mais interessante treinar para afinar intervalos, para compreender escalas, para não sei o quê. E esse ouvido acaba se desenvolvendo de uma tal forma que você tem uma noção. É aquela coisa do músico que chega aqui, ele vai cantar uma música e os instrumentistas não chegaram ainda, ele diz, não, vamos dar uma passada. Ele tem uma ideia de que não pode ser tão agudo, não pode ser tão grave, não pode, né? Enfim, ele consegue se virar, mesmo sem né, a frequência exata, né, os 440 exatinho né, que acontecem ali com o diapasão. Mas, né, assim, caso né, você tenha uma necessidade do instrumento, anda com um garfinho desse dentro da bolsa, que vai funcionar e resolver muita vida. E não é caro um diapasão desse, né? Não, mas não é mesmo, é assim. E dura. Olha, considerando que... Não perde afinação? Não. Considerando que eu comprei ele quando eu comecei a faculdade, olha, ele dura bem. Não, porque tem instrumentos que com o tempo ele vai perdendo a afinação, ele vai... Né, há instrumentos que o tempo não é gentil com ele, né? Mas um diapasão desse é muito interessante. Não, ele é durável, assim, tal. Tem instrumentos que são o contrário, né? Quanto mais velhos, parece que né, a madeira vai se tornando mais macia, né, para o ouvido e tal. Mas aí tem o lado das cordas, que né, tem que ser trocadas, enfim, né? Tem muita coisa que precisa ser substituída. Mas o diapasãozinho, ele está ali, né? Tranquilo, ajuda, bonzinho, não pesa. E aí... Então, vamos trocando um pouco de assunto. Então, você já falou que realmente uma pessoa pode, é uma questão bastante de esforço e de dedicação. Mas, como você estava falando do ouvido, existem alguns costumes.
E dentro da sua caminhada, você já visitou muita igreja por aí, você já fez, inclusive, você já falou da Metodista e hoje você está na Batista. Mas eu sei que você já visitou, inclusive, outras denominações, não apenas essas duas. Você já viu alguma coisa estranha, alguma coisa muito peculiar nessa sua caminhada por outras igrejas? Porque no seu caso, no caso dos músicos, é muito legal porque você não precisa necessariamente ser membro, né? Muitas vezes vocês visitam, vão tocar, vão cuidar de um coral. Para quem não sabe, a Lilian já foi professora da Dani, minha esposa, aqui na IBBR, quando você ainda nem era membro da IBBR, né? Quer dizer, você veio para a igreja, atuou dentro da IBBR, cuidou do pessoal do louvor um bom tempo, mas não era membro da igreja. Então, você já visitou outras igrejas. Se você não quiser contar qual igreja, não tem problema, mas com certeza você já viu muita coisa curiosa por aí. Conta pra gente alguma coisa curiosa com relação à música. Tem muitas coisas engraçadas, né, até em relação à música, mas assim, a curiosidade que eu vou te contar, a estranheza, talvez seja até de minha parte, não exatamente da igreja, enfim. Estranhezas assim, acontecem muito quando a equipe de louvor, às vezes, chama um professor de fora. E esse professor de fora ele vem porque a equipe de louvor não consegue lidar com alguma situação que é muito constrangedora. Então, já aconteceu, por exemplo, de uma determinada igreja me chamarem porque o pastor, no meio da mensagem, ele pegava o microfone e ele sapecava um hino, não importasse em que tom. E aí o povo ficava doido para conseguir ir atrás dele e tal, não sei o quê. Então, acontecem dessas coisas. E aí, ou seja, como ninguém tem coragem de dizer isso para o pastor, a professora de fora vai lá dizer: pastor, seria interessante, peça ao tecladista, ao pianista que toca. Então, tem essas coisas que acontecem. Para esses casos, eu acho a Universal ótima. Você já viu como eles fazem? Não. Então, eles cantam hinos e aí eles fazem o seguinte: o pastor fala a letra, fala aquele verso, e daí o pessoal do louvor canta o verso. E aí, certo. Enquanto eles estão terminandinho aquele verso, o pastor já fala o próximo, entendeu? Como se fosse assim uma oração, tal. Então o pastor não canta, o pastor fala. Aí acontecem essas coisas assim, e o pessoal da equipe de louvor fica meio louco. Mas assim, eu fui ministrar uma oficina em Telêmaco Borba, muito tempo atrás e tal, e cheguei lá para ministrar a oficina, e nessa oficina aconteceram duas coisas muito interessantes. Primeiro, porque assim, era uma professora que vinha de fora, e eles nunca tinham tido isso, alguém que viesse de fora. Então, toda a equipe de louvor veio. Não importava se eles tocassem ou cantassem, eu fui fazer uma oficina de canto, de voz, que é a minha área, né, e tal, mas todo mundo veio. E aí, aquela história, um grupo enorme, eu pedi que as pessoas se apresentassem, né, e tal, e aí, né, todo mundo, eu toco piano, eu toco não sei o quê, eu toco e canto, eu toco e não sei o quê, eu sou flautista, eu sou não sei o quê. Chegou uma outra moça e falou assim: meu nome é fulana, eu não faço nada no louvor, não, eu só canto. Aí, aquilo, eu pensei, como é que eu reajo agora, né? E aí ela terminou a apresentação, o pessoal continuou, eu falei: então, gente, eu gostaria de me apresentar. Então, agora, meu nome é Lilian, eu sou professora de nada e vim aqui dar uma oficina de nada para vocês. Eu me formei em nada, daí eu fiz especialização em nada, fiz mestrado em nada e estou aqui. E aí a moça começou a rir, as pessoas, e eu não queria também deixar ela constrangida, eu tentei levar num tom de brincadeira, né, e tal. Mas aí a gente acabou conversando, porque esse é um costume assim comum. Hoje já não é tanto. Naquela época, sei lá, mais de 20 anos atrás, era uma coisa assim, né, que canto, todo mundo canta. Não, mas aí tem os músicos e os cantores que não são músicos, né? Então hoje, né, já existe assim, né, um reconhecimento de que é necessário técnica para cantar, que, né, o músico também, o cantor também é músico, enfim, então já existe, né, essa questão. Nessa mesma igreja, eu comecei a perceber que as pessoas, quando cantavam, elas cantavam usando muito ar na voz. Então, isso é um vício comum, mas era engraçado porque eram quase todos, né, que eles iam cantar. Então, era como se eles cantassem: grande é o Senhor e muito digno. E eu dizia: gente, mas assim, todo o ar que vocês expiram tem que ser sonorizado. Não podem deixar essa sobra de ar tão grande, porque as frases ficam curtas, vocês perdem o fôlego, porque vocês estão desperdiçando muito ar. Começa a dar dor de cabeça daqui a pouco, por uma hiperventilação. Mas é muito ar, e aquela coisa, e eu tentava fazer os vocalizes e fechar e tal, não sei o que, não tinha jeito. Aí eu usei um artifício que eu tinha aprendido na faculdade. Aí eu combinei, eu estava lá um final de semana inteiro. Então, olha, amanhã eu quero que vocês façam o seguinte: todo mundo vai trazer uma vela de casa. E aí, a técnica da vela significa que você vai segurar a vela e vai vocalizar, sem nenhum fonema, que, claro, se você usar alguma coisa com P, com B, a chama da vela vai tremer. Mas a ideia é que você vocalize e que a chama da vela não trema, porque, né, você está sonorizando e você não está soprando a chama. Então, o pessoal começou a fazer com a vela na mão. E o pastor chegou. E estava todo mundo com a vela acesa dentro do templo,
fazendo e assim, eu senti um certo olhar de condenação. E eu pensei, como que eu vou explicar isso agora? E aí ele olhou, ele foi muito discreto, ele chegou, olhou e falou, irmã fulana pode me acompanhar, que era a líder do louvor. E eu pensei, eu estou numa fria, sem tamanho, né, e tal. Aí eu resolvi apelar para a brincadeira e falei assim, gente, só um pouquinho, pastor, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui, porque eu imagino que se eu sou pastora de uma igreja e eu entro e vejo, né, a minha equipe de louvor com uma vela na mão fazendo é uma coisa muito estranha. Ele, irmã, realmente eu achei estranho. Eu falei, então, pastor, deixa eu explicar. Eu acabei dando uma aula para ele sobre canto e explicando, né, na verdade, a questão da vela é porque, né, a chama se move quando a gente usa muito ar. Então, tentei explicar da forma mais clara possível e tal, não sei o quê. Aí ele olhou e tal e falou, irmã, eu entendi, está tudo certo, mas eu posso pedir um favor para a irmã? Não use velas dentro do templo, tá bom? Tá bom, pastor, tudo bem. Então, eu nunca mais usei velas em ocasião nenhuma, mas acontecem umas coisas estranhas quando a gente vai dar assim, algumas oficinas de canto, especialmente quando a professora tem umas ideias meio estranhas. Você podia ter pego o pastor e dito, ó, pastor não ouviu a instrução, vamos ver aqui, ó, pastor, canta um A aqui na frente da vela para a gente ver. Botava ele. Eu fiquei com medo de ser expulsa ali, antes de terminar a oficina, eu já ser expulsa da igreja. E é curioso, né? Porque assim, o pastor não se sentia confortável de ter velas dentro do templo. E a próxima pergunta é justamente nessa direção. Durante muito tempo, tinha o entendimento de que alguns instrumentos poderiam estar dentro da igreja e outros instrumentos não poderiam estar dentro da igreja. Eu conheci uma igreja que tinha, e eu não vou falar quem é, porque eu sei que o pastor dessa igreja assina é assinante, né, é inscrito no Teolegal. Mas a igreja que ele dirigia era uma congregação e tinha uma bateria em cima de um tablado com rodinhas. Então, se o pastor da igreja vinha, eles empurravam para o batistério a bateria. No dia que não estava o pastor, que estava só o pessoal da congregação, eles puxavam a bateria para fora. Então, por isso que ela ficava já no tablado de rodinhas. Então, durante muito tempo, teve essa ideia, né, de instrumento que existe, que é capaz de louvar a Deus através disso, por isso é um instrumento que é permitido estar dentro da igreja, e com determinados instrumentos não seria capaz de louvar a Deus. Existe isso? Todos os instrumentos são capazes de louvar a Deus? Bom, eu acho que o Salmo 150 dá para nós uma lista bacana de instrumentos que podem louvar o Senhor. E eu acho que, assim, talvez o Salmo 150 não tenha mencionado alguns, porque não existiam naquela época. Mas, assim, a perspectiva de inclusão de tantos instrumentos naquele Salmo e o princípio de todo ser que respira louve o Senhor, me parece que é bastante claro. Agora, é como a gente comentou numa questão anterior, a música ela tem a capacidade assim, de mexer com o nosso afetivo, de mexer com o nosso imaginário, de acessar lembranças, né, antigas, tudo mais. Então, às vezes as pessoas têm uma tendência a associar, não gosto do violão na igreja, porque violão parece coisa de seresteiro, parece coisa de gente que faz serenata não sei aonde. Boemia. Guitarra é coisa daqueles roqueiros malucos que vivem tomando droga, sabe? Então, existem alguns, né, a bateria é coisa de jovem maluco, tem umas coisas assim meio aliás, isso me lembra de logo que eu me converti, bom, como eu já disse que eu me converti na igreja metodista, não tem como não mencionar a igreja, mas era uma época assim onde a igreja estava começando a lidar com instrumentos novos, porque assim, essa década assim, estavam começando a chegar os vencedores por Cristo, Asaf Borba e tal, e aqueles cânticos congregacionais, mas a metodista era uma igreja muito tradicional, onde a gente tinha assim, né, um prelúdio anunciado por um órgão, leitura de antífonas e tal, e aí o piano que acompanhava aqueles hinos que eu gostava demais, o Santo, 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 que era lindo cantar pela manhã, enfim, mas assim, aí a ala jovem começou a dizer, não, mas vamos cantar, né, Vencedores por Cristo, vamos cantar aquelas músicas antigas, ao orarmos, Senhor, isso é bonito, vamos cantar, não, mas aqui a gente não canta cântico, não sei o quê, então houve uma certa discussão, mas o pastor, presidente na época, né, apoiou os jovens, não, nós temos cânticos bonitos, e ele gostava de olhar a letra antes, para ver se a gente estava cantando coisas bíblicas e tal. Mas, assim, havia a abertura do culto, o prelúdio, né, tocado pelo órgão, o hino inicial, e aí a equipe de louvor subia para ministrar.
E assim, quase metade da igreja saía, ficava do lado de fora, né? E assim, mas eles levantavam e saíam. E aí a gente usava violão, usava guitarra, bateria e tal, e o pessoal do lado de fora, de bico. E aí, assim, terminava o louvor, quando o órgão anunciava o hino que seria tocado antes da mensagem, que havia aquele momento de reflexão, as pessoas voltavam e entravam na igreja. Então, isso era uma coisa que acontecia, e eu imagino que, assim, ainda hoje existem igrejas que têm, assim, essa tradição, né? Mas é aquela história. Tem uma questão de gosto pessoal que é incrível, né? Eu fui uma vez, né, convidada para um culto eu não lembro se era Bola de Neve ou alguma outra igreja que trabalha muito com aquele rock muito pesado, né, assim e tal. E eu fui lá e assisti, e eu fiquei tão impressionada com aquele exagero de som e aquele exagero de baixos e guitarras e tal, não sei o quê. Era uma música que para mim não era exatamente agradável, mas eu vi pessoas ali se rendendo a Deus de uma forma linda. Quem sou eu para dizer que aquela música não é de Deus, né? E aparentemente verdadeira, né? Sim, né? Então é uma coisa assim, realmente eu não vejo que deva haver restrição quanto à questão do louvar ao Senhor. Mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, é aquela questão, se eu sei que eu estou indo a uma igreja que tem por tradição utilizar o piano e o órgão na liturgia do seu culto, e eu fui convidada para ministrar louvor nessa igreja, é de bom tom que eu use o piano e o órgão, né? Eu acho que assim é aquela coisa, porque a gente às vezes agride, né, de uma forma, né, não, eu quero, isso é bobagem. Todo ser que respira louva o Senhor. Eu estou louvando com o meu violão, mas às vezes eu estou impedindo a adoração de uma pessoa porque eu estou usando um instrumento que ela não consegue perceber como instrumento de adoração. E isso é uma coisa muito complicada. Isso me lembra, inclusive, de um cantor muito famoso, de uma banda conhecida e tal. Há muitos anos atrás, o Paulo trabalhava na Luz e Vida, Paulo, meu esposo, trabalhava na Luz e Vida, e nós fomos a um congresso. E nesse congresso ele contou uma experiência, né? Aí ele com a banda foram convidados para ministrar, e ele contou uma experiência de que ele tinha um cabelo comprido quase na cintura, um lindo cabelão, adubado e cuidado durante muitos anos. E ele foi ministrar com a banda dele numa determinada cidade, nem lembro qual, e a igreja e tal, e as pessoas, quando o viram, ficaram desconfortáveis. E aí, né, uma pessoa perguntou para ele, falou, pois é, irmão, desculpa, eu não posso permitir que você ministre, porque nós temos uma restrição quanto a homens de cabelo comprido. Então, você não pode ministrar, porque, né, é uma questão da doutrina da igreja, me desculpe, e foram muito delicados e tal, não sei o quê. E ele voltou para o hotel, desolado, brabo, chateado e tudo mais. E Deus falou com ele. Ele disse, eu não te chamei para ter cabelo comprido. Você pode ter cabelo comprido, mas eu não te chamei para isso, eu te chamei para ministrar. Você vai perder a oportunidade de ministrar para esse povo porque você gosta mais do seu cabelo do que da ministração? E ele cortou o cabelo, voltou lá e falou, eu vou ministrar, cortei o cabelo. E o pessoal ficou muito impressionado. E ele ministrou e foi uma bênção. E, assim, um coração tão humilde, tão assim, assim, compreendedor daquilo que Deus queria fazer através dele, não podia dar de coisa diferente. Hoje ele tem, né, um ministério abençoadíssimo, né, tudo mais, e aquilo foi uma coisa que marcou a minha vida. A gente precisa ter esse cuidado, né? Às vezes alguém vai ouvir sei lá, uma música percussiva, um samba e tal, e não vai se sentir à vontade. Nossa, então a gente precisa cuidar muito com isso, né? Assim, dentro da igreja a gente precisa que o louvor seja sempre muito eclético, né? A gente tem que ter uma mistura, não podemos ter um estilo só de louvor, não podemos cantar só hinos, cantar só, né? A igreja local tem que ter uma mistura, porque assim, a gente vai ter as pessoas que gostam demais de ouvir hinos, a gente vai ter as pessoas que gostam dos cânticos mais repetitivos, mais mantra, mais worship, aquela coisa. Tem gente que vai gostar demais dos cânticos mais antigos, tem gente que vai gostar dos cânticos que, né, foram compostos ontem. Então a gente precisa saber lidar com isso, e quando a gente está indo para um lugar que não é a nossa casa, respeitar os costumes das pessoas, né? Porque tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu tenho nunca vou por causa de louvor, mas sempre que eu visito uma igreja, é curioso no meio batista, porque algumas o pastor sempre deve se apresentar de camisa e gravata. Em outras, não. Então, o que eu faço? Eu levo a gravata no bolso. Se o pastor ou, né, alguém que está me esperando ali estiver de gravata, eu, como tenho a habilidade de fazer o nó, eu rapidinho boto a gravata, em 10 segundos está feito o nó. Se o pessoal está sem gravata, eu também não vou chegar ali, né? Eu respeito o costume local também, né? Tomo esse cuidado também. E aí, essa sua resposta do cuidado e do respeito com o outro já me engatilha na próxima pergunta. Porque você foi professora, é também professora de percepção musical. Né? E aí, como que a congregação recebe uma música? Como acontece quando uma pessoa ouve a música? O que acontece dentro dela? O que muda
Porque a gente tem... É natural, num ajuntamento religioso, ter música. Não só cristão, né? Isso é natural. É porque a música mexe, de alguma maneira, com a gente. Como que ela mexe com a gente? Há muito tempo atrás, eu ouvi num congresso que assim, Deus pode falar com a gente com a música, sem a música, ou apesar da música. E, às vezes, quando eu ministro para grupos de música, eu digo, gente, não vamos ser o apesar. Você já imaginou que... Gente, o louvor era ruim, mas era ruim, aquele povo cantava tão mal, era uma coisa sem noção, mas Deus falou comigo assim mesmo. Isso é uma coisa tão triste, isso, né? A gente ser o apesar é uma coisa complicada. E, na época, eu achei aquilo uma coisa muito divertida, mas, assim, é uma coisa muito séria. Porque a gente pode pensar, enfim, vários estudiosos concordam, vários discordam, mas eu gosto de adotar a ideia de que a música ela mexe com a gente em 3 esferas: corpo, alma e espírito. E aí, quando a gente pensa em corpo, a gente está pensando na dimensão física da música. É a altura certa, né, ritmo certo. É muito difícil, quando a congregação conseguir louvar e conseguir adorar de uma forma adequada, quando o ministro de louvor ou o Beck e tal são pessoas muito desafinadas. Tem que haver um mínimo, né, de afinação esperado, né? Imagine a gente cantar, por exemplo, o dirigente chega aqui e diz: incrível graça é, infalível amor. A congregação vai ficar espantada, olhando... E agora o pessoal descobriu por que o pastor Alan não canta. Enfim, então acontecem essas coisas, né, de que não, a parte física, né, a parte de nota certa, no tempo certo, ou quando a banda está tão desconcentrada que a pessoa não sabe se bate palma no tempo, no contratempo, porque está todo mundo desconcentrado, isso, né, dá uma desestabilizada no louvor. Esse é o nível físico, o nível mais básico, né? E às vezes é engraçado porque na igreja a pessoa diz: nossa, a gente canta todas as notas certas no tempo certo. Uau! É só o início, né? Então a gente tem um segundo nível, que é o nível, né, emocional, quando a gente consegue, de repente, fazer com que a música ela seja interpretativa, com que a gente não cante todas as notas no mesmo, né, que a gente possa interpretar aquilo, não é tudo igual, como se a gente estivesse marretando, né, alguma coisa, tem que ter frase, tem que ter emoção, tem que ter alma, tem que ter sorriso nas músicas de alegria, tem que ter, sabe, contrição nas músicas. Então, essa interpretação, isso as pessoas olham, né, para a gente. Então, isso é uma coisa assim, bastante complexa, né, e que precisa acontecer. Até esse ponto, qualquer músico de rua bom faz. Então, a gente não tá, e provavelmente nós vamos encontrar 1 milhão de bandas aí fora que fazem coisas muito melhores do que a gente. Então, assim, eu já chorei em uma infinidade de concertos. Não é difícil para mim chorar num concerto com uma música e tal. Já chorei vendo Roupa Nova, Boca Livre, né, músicas populares lindas, falando de amor e tal, não sei o quê. É o nível da alma, em que a gente se deixa envolver por uma interpretação bonita. Até aí, qualquer um faz. Mas dentro da igreja existe uma outra esfera, que é a esfera do espírito. Porque a esfera do espírito ela fala daquilo que a gente não pode fazer. Eu não posso curar uma pessoa que entra com um problema, eu não posso libertar alguém que entrou arrasado pelos seus problemas, que está se separando, que está pensando em suicídio. E a música não pode fazer isso. Mas a música pode ser um instrumento para que Deus toque a alma daquela pessoa, ela ouve a melodia, ela se sente mais amolecida por aquilo que fala o coração dela. Talvez ela não ouça uma palavra do que o pastor está falando, mas ela ouviu aquela música. E aí ela pode se tornar mais preparada para receber o que o Espírito de Deus pode fazer. Se a abordagem, né, da equipe de louvor não for o Espírito, a gente está falhando miseravelmente como equipe de louvor. Porque para fazer música bonita, um som bonito e um entretenimento, tem muito grupo aí fora. É melhor a gente assistir, né, shows de bandas que são maravilhosas, pessoas que tocam com uma expertise incrível, né, e tal. A gente precisa pensar, né, então eu acho que essa função, né, você pergunta como a música pode atingir a congregação. Eu acho que a melhor maneira da música atingir a congregação é que a banda, a equipe inteira seja um condutor do rio de Deus, né, de forma que o Espírito Santo possa tocar nos corações e a música então cumpra a sua função, né, dentro do culto, não seja apenas um entretenimento. E aí eu junto essa sua resposta com a da pergunta anterior, porque na pergunta anterior você falou assim, porque cada local tem, né, como se fosse assim, a sua cultura musical, né, e aí a música tem justamente uma conversa com aquele determinado povo naquele determinado tempo. A música é fruto do tempo em que ela foi escrita? Também é uma pergunta complexa, né, digamos assim, porque se a gente pensar na música no decorrer do tempo, a música na antiguidade, desde Grécia e tudo mais, era modal.
Então, a música modal ela tinha 7 escalas musicais que eram usadas, modo dórico, frígio, lídio, mixolídio e tal. Então, cada, né, setor, cada ânimo era representado por uma escala e tal. Então, a música era predominantemente modal. Esses modos, né, aí há uma discussão sobre por que o modalismo virou tonalismo, é uma enorme de uma discussão entre, né, os musicistas e tal, mas, teoricamente, diz que 2 modos foram sendo mais utilizados, que seriam o que a gente conhece hoje como modo maior e modo menor. E aí teve um francês meio maluco, chamado Jean-Philippe Rameau, que, em 1722, escreveu uma obra chamada Tratado de Harmonia. Esse Tratado de Harmonia tratava de regras de um novo sistema que vinha surgindo, que era justamente a música tonal. Então, a música deixou de ser modal para ser tonal. A música tonal tem uma série de regras. Quando a gente fala de música, a gente tem, né, dentro da música tonal, a tônica, a subdominante, a dominante, ou seja, a tônica é um acorde de repouso, é a tonalidade, a subdominante é um acorde de afastamento, a dominante chama de novo para a tônica, enfim, então tem todas as regras assim possíveis e imagináveis, e se você não fechar dessa forma, não fechar essa cadência, está errado. O aluno de harmonia que está estudando, né, música tonal, você fechou a cadência de forma errada, você não foi para a tônica, você fez a cadência perfeita está imperfeita. Enfim, então tem todas essas coisas. Então, a gente poderia dizer que até ali o século XVII e tal, nós tínhamos música modal, e aí a música daquele tempo era uma música modal. Depois a gente teve o tonalismo. Aí Beethoven começou a pirar o cabeção, fazer umas coisas meio loucas, que já fugia um pouco das regras do tonalismo e tal, mas o fato é que os compositores começaram a fazer músicas um pouco dissociadas das regras do tonalismo que a gente tinha. E a música começou a entrar por uma vertente atonal. Então, o atonalismo tomou conta da música. Então, a gente começou a ouvir, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir concertos assim, de música concreta, que é aquela coisa, a pessoa tem um piano Steinway no palco e ele sobe em cima do piano e sai sapateando dizendo que isso é música. Então, enfim, aquela coisa. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa música, mas, enfim. Né? Então, tem o... Como chama o nome da... John Cage? Não, é brasileiro. É albino. Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal, que tem aquela coisa de faz música com serrote, com não sei o quê, faz sons e tal, não sei o quê. Então, ou seja, a música começou... Vários elementos foram incorporados à música. Aí a gente, né, falando daquela definição, o que é música? Então, o serrote pode virar um instrumento musical. Eu estou aqui fazendo som com o meu serrote, está tudo certo e tal. Então, a música se tornou atonal, até porque havia uma certa... assim, uma certa insatisfação dos compositores da época com as pessoas que frequentavam as salas de concerto. Porque, normalmente, quem frequentava a sala de concerto era a fina flor da sociedade da época, as mulheres iam com os casacos de pele, e tem aquelas piadinhas que dizem assim, olha, entre rápido, porque a 5ª Sinfonia já começou, e a mulher dizia, meu Deus, já perdemos 4. Sabe, aquela coisa assim meio... Então, né, todo esse lado do compositor que não queria compor para um público completamente leigo que não teria capacidade de apreciar a sua música. Então, eles foram compondo coisas muito malucas. E aí começaram a correr movimentos como o dodecafonismo, música serial, que só quem entendesse... Meu Deus, dodecafonismo, o que é isso? São 12 notas, né? São as notas musicais, mais os seus cromatismos, e essas 12 notas não podem se repetir enquanto todas as 12 não tiverem sido tocadas. Então, aquela música louca... E a pessoa está ali ouvindo, nossa, olha lá, o mi bemol... Tá... E o público, né, não queria ouvir essas coisas, queria ouvir as coisas mais palatáveis ao ouvido, né, com certeza. Então, assim, a música se tornou atonal. Depois de um tempo, o tempo que nós temos hoje, a música contemporânea, vários estudiosos, e eu acho que eu concordo com eles, dizem que nós temos um sistema chamado de sistema total. O que é o sistema total? Se a gente for ouvir músicas de jazz, música popular brasileira, inclusive, a gente tem escalas modais presentes ali. Improvisos com escalas modais. Você vê lá, aqui está improvisando no dórico. A música lá da Renascença está aparecendo aqui. Então, assim, a gente vê assim, elementos daí da música tonal, que a gente continua, a música tonal é bastante presente, mas ela não tem que finalizar seguindo todas aquelas regras e tal. Pode haver inserção de ruídos no meio da música, palmas e não sei o quê. Então, ou seja, a gente tem um sistema hoje que mistura um pouco de tudo que já existiu em música, e talvez seja exatamente essa característica do nosso tempo, né? Então, a gente não tem essa... Não, a música hoje... Que sistema musical a gente está usando? Nós somos tonais, não somos. Nem somos modais, nem somos atonais. A gente é um pouco de tudo. E talvez a música espelhe um pouco desse caos que é a vida hoje, né? Então, assim...
A arte imita a vida, será? A vida imita a arte, aquela coisa. Então, assim, aquela coisa, talvez, né, o caos das relações, das pessoas, né, as tristezas, as mágoas, as coisas que acontecem, são um pouco espelhadas nessa nossa música, que é um pouco misturada, né, um pouco de cada coisa. Então, enfim, é difícil a gente dizer, né, falar em termos de música. Que música caracteriza o nosso tempo? É difícil dizer isso. Falando especificamente em termos de igreja, a gente tem uma bênção e um grande problema causado pela internet. Nós temos um mundo globalizado, né? Essa entrevista que nós estamos fazendo aqui, ela pode ser acessada em qualquer lugar do mundo, a partir do momento que ela estiver no YouTube. Qualquer um pode acessar, né? Eu posso mandar uma mensagem para minha tia, que mora em João Pessoa, e diz: tia, olha, eu fiz uma entrevista, um canal muito legal, assiste lá. E ela vai assistir, não existe distância. Isso deveria ser muito bacana, mas acaba não sendo, porque a gente acaba assim tendo... Eu me surpreendi quando eu fui ao Nordeste da última vez e percebi que a Igreja do Nordeste canta as mesmas músicas que nós aqui no sul do país cantamos. Aonde está o regionalismo? Aonde está a cultura local? Existe uma música que se torna moda, né? Então todo mundo tem que cantar aquela música. Hillsong lançou uma música nova. Nada contra o Hillsong. Amo, gosto demais das músicas e tal. Mas todo mundo tem que cantar daquele mesmo jeito, daquela mesma forma, né? Inclusive, assim, às vezes o estereótipo dos cantores tem que ser o mesmo, né? Então, né, o jeitinho de cantar, o cabelo, enfim, aquela coisa de que tudo tem que ser muito parecido. E a gente vê esse tudo muito parecido em todas as regiões. Aí o pastor Lobo viajou para o Japão, não lembro em que ano que foi isso. E a Fabiola mandou para mim uma filmagem do Louvor do Japão, cantando a mesma coisa que a gente canta aqui. Ok, era a igreja brasileira no Japão, mas... sabe? Mas ali tinha brasileiro de todo canto do Brasil. Pois é, e a gente não vê mais a presença do regionalismo dentro da música. Isso é uma coisa que me preocupa, né? Que a gente não tenha raízes históricas, né? De uma certa forma, assim, existem igrejas que têm uma tradição com hinos. E, assim, a tradição foi totalmente abolida, porque agora a gente só canta hino, só canta cântico. Não, e aquele louvor é tão lindo, é tão bacana, aquela banda está na mídia, o hino não está na mídia. Mas olha a história desse hino, olha o que foi feito. Porque quando a gente traz um hino para a igreja, aquelas senhoras e senhores, né, de muito tempo atrás, que se converteram ouvindo aqueles hinos, elas têm o coração queimando quando ouve aquilo, porque tem uma ligação afetiva com essa música. Então, a gente volta àquela ideia, né, de que na igreja a gente precisa de muito ecletismo dentro da música, não dá para a gente fechar em uma coisa só. Então, o modismo me preocupa, porque a música do nosso tempo acaba sendo uma única música. A gente tem alguns compositores brasileiros que são conhecidos e são famosos e compõem músicas lindas. E, às vezes, aquele compositor compôs uma música, todo mundo vai cantar aquela música no mesmo tempo. Mas o que Deus está falando para a sua igreja? Está falando sobre aquele tema? Não, não está, mas a música é bonita, então a gente vai cantar. Então, assim, né, aí, quando o louvor vira modinha, a gente precisa realmente se preocupar, né? Então... Mas é curioso, porque essa caminhada que você fez, eu sou da literatura, a gente vê isso na poesia também, né? A poesia também passa por fases mais rigorosas, fases mais livres, mas a pergunta é exatamente, quer dizer, a resposta é exatamente a mesma. Não tem como definir se é fruto se a poesia criou o pensamento no seu tempo ou o pensamento do tempo influenciou na poesia, né? É o paradoxo ali. Mas aí eu tenho uma pergunta aqui que você me falou, quando a gente estava discutindo a pauta, você falou assim, essa eu vou responder em segundos. E talvez você responda realmente em segundos. Mas eu queria registrar essa pergunta. A Bíblia tem uma série de músicas e de momentos em que a música exerceu um papel. O livro de Salmos, por exemplo, é um livro enorme, né, porque ele pega um leque de tempo muito grande, mas e as traduções não focaram na música, na musicalidade do texto, mas na essência do texto, mas tem uma série de músicas e músicas, né, registradas. Pensando na métrica e nos instrumentos que existiam na época, tem como a gente recriar uma música, por exemplo, que era cantada no tempo de Jesus? Então, quando nós comentamos sobre isso, né, eu comentei que eu não sou da musicologia histórica, né, então assim é difícil eu dizer com certeza, né, o que é possível e o que não é. O fato é que assim, o que eu posso responder é
que nós precisamos sempre de um registro das músicas para que elas possam ser reproduzidas. Porque a música, por muito tempo, ela foi tradição oral. Então, é aquela coisa de que alguém cantava e aprendia e tal. Então, assim, né, desde a música ritual, lá do tempo, né, de pré-história, de não sei o que, aquilo vem, né, crescendo, canto gregoriano e tal. E, assim, quando a notação musical começou a surgir, ela não era uma notação como a gente tem hoje. Hoje a gente tem um pentagrama, né, que são 5 linhas, e a gente escreve as notas naquele pentagrama. E aí, se a nota está escrita numa determinada linha, é Ré. Na outra é Dó. Se a pessoa falar japonês, coreano, russo, ou alemão ou português, não interessa. Ela sabe que universal. Aquele pontinho é... Aquela notinha é Ré, vai ser, né, em qualquer lugar, em qualquer ponto do globo. Ainda que a nota receba outro nome, não outra língua. Isso, em outra língua, mas né, ela vai ser aquele som representado. Então, a linguagem musical, e ela é muito bem comparada com uma linguagem, porque ela realmente é uma língua. Ela precisa de códigos para dizer a altura do som. Se é Dó, Ré, Mi, Fá, enfim. Ela precisa de códigos para dizer se o som é curto ou se é longo. Quantos tempos vai durar essa nota? Ela precisa de um código para dizer se aquela frase vai crescer ou vai decrescer. Então, a partitura tem muitas informações, né? Então, assim, nós não temos partituras dessa época. E a gente não tem registro sonoro também. Então, é aquela coisa, não, infelizmente, Jesus não cantou no WhatsApp e mandou um áudio para, enfim, para algum dos seus discípulos, e Paulo daí pegou, não, eu tenho um áudio aqui que foi feito por Jesus, e que ele mandou para não sei quem, que mandou para não sei quem, que mandou para mim. Enfim, a gente não tem isso. Então, assim, a falta de registro, eu creio, mas eu, como eu disse, eu não sou da área, não posso, eu creio tornar impossível esse resgate. Mas a gente tem outras ciências que, né, podem nos ajudar. Então, a questão da arqueologia, que vai pesquisar os instrumentos da época. Não, os instrumentos eram tocados assim. E existem hoje alguns concertos que são feitos. Olha, fulano vai tocar a peça tal, de Monteverde, não sei o quê, como foi executado, porque daí, numa descoberta arqueológica, viram que o instrumento que era usado tinha corda assim, tinha corda assado. Recriam-se os instrumentos de época, recriam-se a possibilidade da acústica da época e tal, e tenta-se fazer a música. Mas é preciso haver um registro dessa música. E esse registro musical, como você bem colocou no início, ele não foi feito nas traduções, né? Ninguém estava pensando em, pois é, não, aqui essa frase aqui ficou fora da métrica, Davi não cantava desse jeito, isso aqui é diferente. A gente não tem isso, a gente tem o registro da letra e uma possibilidade de instrumentos que eram usados naquela época, né, apoiados por outras ciências. Então, eu acredito, né, que esse resgate, né, da música, né, da essência, da melodia, da rítmica, métrica da época, seja um trabalho impossível de ser realizado, mas, assim, eu acredito. Não, eu também acho. Eu acho que é possível, como você falou assim, descobriram tal instrumental. Pode haver uma suposição de que fosse assim, mas uma certeza, né? Porque há, por exemplo, o texto que a gente tem certeza. Não, o texto realmente no seu original diz isso. Então não há dúvida com relação a alguns textos, por exemplo, né? Mas com relação à música, você pode criar uma suposição, mas bater o martelo e dizer isso era assim e não era assim, eu também acho que não é possível. Mas essa dificuldade da arqueologia musical não é uma dificuldade que o músico cristão enfrenta no seu dia a dia. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas por um músico cristão no exercício do seu ministério hoje em dia? Puxa, são muitas. Eu vou falar só 472. Então, um grande problema de um músico profissional é que ele, às vezes, não é bem visto dentro da sua comunidade de fé. Isso é um grande problema. Então, assim, no meu caso, eu sou professora, eu sou educadora, está tudo certo. Ninguém acha ruim a gente ser educador. Mas tem músicos que eles tocam, eles, né, gravam músicas e trilhas para Spotify, não sei mais o que. Antigamente era CD, vinil, hoje é Spotify, Deezer, enfim. Então, assim, as pessoas estão gravando músicas que têm um conteúdo que não é necessariamente cristão, necessariamente evangélico. E, às vezes, eles não são vistos com bons olhos pela igreja. Essa é uma grande dificuldade. Uma outra dificuldade é, assim... eu acho que é muito complicado quando a gente tem líderes dentro da igreja que não são exatamente músicos e estão conduzindo a música. Então, graças a Deus, aqui a gente tem Samuel Barbosa, que é uma bênção, né, e tal, e né, entende de música, consegue conduzir uma banda, mas existem coisas que são até hilárias. Eu lembro de um aluno que tinha uma voz de ópera muito característica, chamada de um tenor lírico. Ele tinha um vozeirão, né, aquela voz de tenor de ópera, e com vibrato na voz, então uma voz preciosa, rara. E ele estava no grupo de louvor da igreja dele, e aí ele veio para a aula uma vez muito triste, e assim, triste e, né, quase debochando da situação, porque o líder de louvor da igreja dele disse assim: olha, querido,
eu não quero que você fique chateado. Eu tenho uma coisa para dizer para você, mas, por favor, não se magoe, não fique chateado. Mas aqui você tem uma voz assim que... Eu não quero te magoar, mas você parece um tenor. Ele olhou e disse... Como se fosse uma ofensa. Mas eu sou um tenor. Isso... que bom que você sabe. Mas ele me contava isso e a gente ria da história. Porque, assim... Ou seja... Um ministro de música que não sabia que uma voz mais forte poderia ser usada, talvez, não dentro de um beck, porque ele ia engolir o beck inteiro, mas, enfim, poderia criar qualquer outra situação. Mas a falta de conhecimento de quem lidera a música é uma coisa complicada. Um outro problema é, talvez, em relação ao preparo da equipe de louvor. Existe uma questão muito importante, né, que eu creio fundamental dentro de uma equipe de louvor na igreja. A estrela é a congregação, não é a equipe que está aqui. Porque, assim, o objetivo de tudo que está acontecendo durante o louvor é que o Senhor seja exaltado. Em outras formações musicais, os objetivos são outros. É que a música seja bem executada, que o solista virtuoso apareça, que não sei mais o quê. Aqui o objetivo é que o Senhor seja exaltado. Então, a equipe não pode se posicionar como se nós fizermos música bonita aqui, tá bom. A igreja que acompanhe, que vá atrás. Então, tem líderes de louvor que cantam as músicas numa tonalidade tão aguda que a igreja só olha e não tem o que fazer, porque eles não conseguem cantar naquela altura. Aí eles começam a cantar na oitava de baixo, para tentar acompanhar a melodia, e aí cansa, porque fica muito grave, muito pesado. E a igreja para de cantar. Aqui em cima está tudo lindo, mas lá embaixo não está. Às vezes tem um dirigente de louvor que canta numa região tão grave que a congregação não consegue acompanhar. Então fica aquele som que a pessoa que está cantando se sente confortável para fazer, mas a igreja não se sente confortável. Existem pessoas que trazem músicas que são belíssimas, mas não são congregacionais. Então, o congregacional é aquela coisa que é de fácil apreensão, porque a congregação nem sempre é composta por pessoas que vêm aos cultos todos os domingos. Então, caiu uma pessoa aqui, um visitante, ele deve ouvir a música e aquilo deve ser de fácil compreensão para ele. Se a música tem tanta inserção rítmica, melódica e tal, não sei o que não... Então, faça como uma apresentação, não como louvor. Então, são dificuldades que, às vezes, né, a própria equipe de louvor apresenta para a igreja. É muita complexidade, né, tessituras muito complicadas, porque, assim, dentro da música, a gente pode pensar como se isso aqui fosse uma linha imaginária de extensão. Então, as vozes graves vão cantar daqui até aqui. As agudas vão cantar daqui até aqui. Esse meio, a interseção, é o que a gente chama de região congregacional. E, às vezes, a gente não vê isso acontecendo na igreja. Especialmente porque hoje a gente tem muitos cantores que cantam com vozes maravilhosas, e cantam lá em cima e tudo mais, e são shows, e apresentam, e é lindo de ouvir. Mas, na hora de trazer isso para a congregação, a gente precisa ter esse cuidado. Então, essa é uma dificuldade, que às vezes a gente fica naquela... O que é mais importante? Eu estava vendo até uma palestra com o pessoal da Hillsong sobre isso. O que é mais importante? É que o dirigente esteja confortável em dirigir, né, que a música seja confortável para a voz dele, ou que a igreja, né, esteja confortável em cantar. Então, ele comentando sobre o equilíbrio que a gente precisa fazer nisso. E isso nem sempre é muito fácil. Né? Essa questão de conseguir, né, essa transição, essa compreensão do que fazer, isso, né, nem sempre é muito tranquilo. Outras coisas incluem aquela história, né, do pastor que sai cantando e a igreja tem que ir atrás. Ou existe, né, aquela questão assim, de pastores que, né, assim, interferem diretamente no louvor, né, então, assim, graças a Deus, aqui é bênção. Né? Mas existem lugares onde a gente fica, meu Jesus, a pessoa preparou uma lista de louvor e o pastor diz, olha, eu senti no coração que Deus vai falar através dessa música, mas, pastor, a gente nem ensaiou essa música e tal. E aí, enfim, né? E se avisasse isso um mês antes? Ou não, é na hora. É na hora, assim. A gente, né, eu já vi acontecer umas coisas meio assim complicadas. Então, são dificuldades, assim. Eu diria que, assim, né, se a gente fosse elencar qual é a principal dificuldade da equipe de louvor, presença de Deus. É assim, algo, não é um privilégio da equipe de louvor. Todos nós que somos cristãos, nós temos necessidade da presença de Deus. E o músico, ele tem uma posição muito evidente. Né? Então, eu não concordo com a ideia de que os músicos são chorões, os músicos são chateados, os músicos são, né, sem compromisso, sem responsabilidade. Eu acho que isso é cômodo, a gente se esconder atrás disso. Não, eu sou músico, eu chego atrasado porque eu sou músico. Músico não é pontual. Né? Tem uma série de estigmas, né, que a equipe de louvor carrega junto, que não é uma coisa muito boa. Mas, enfim, eu creio profundamente que Deus colocou dentro do músico uma sensibilidade aguçada para
captar aquilo que Deus quer falar à igreja e transformar isso em música. Isso é uma coisa muito preciosa. Então, assim, mais do que... Não, mas Deus quer falar sobre isso, mas eu não vou cantar isso porque eu quero cantar aquela música que minha voz fica bonita naquela música. Então, assim, essa sensibilidade ao Espírito, se ela não estiver presente dentro da equipe de louvor, a gente vai ficar naquele nível lá da alma, de cantar uma coisa muito bonita, mas a gente vai impedir o fluir do Espírito. E essa talvez seja a maior dificuldade. A segunda dificuldade, né, assim, quase tão séria quanto essa, é a unidade da equipe de louvor. Porque, assim, quando eu ministro para regentes de coral, eu digo para eles, o regente de coral ele tem uma posição e pronto. Você não pergunta para o coral, gente, aqui a gente começa piano e vai para o forte ou a gente começa forte e vai para o piano? Você chega com a sua concepção musical. Porque num grupo de 30 pessoas de um coral, cada um vai conceber a música de uma forma diferente. Você nunca vai chegar a um objetivo se você quiser ouvir todo mundo. Aí, nossa, professora, mas tem que ser despótico? É mais ou menos isso. Olha, o papel do comandante. É o papel de quem está liderando. Então, olha, aqui, assim, a gente vai cantar essa música, aqui eu quero que vocês façam pianinho, vocês vão articular. Você tem que conduzir musicalmente a música. Imagine que numa banda, onde a gente tem 4, 5 instrumentistas, mais 4, 5 cantores, cada um concebe a música de uma forma. Mas essa música é tão lenta, ela fala o meu coração, ela tem que ser pianinho. E o dirigente quer fazer a música, porque não, ela é uma música alegre, porque são, né, os diferentes estados de ânimo, né, de espírito, enfim, que vão modificar. Então, é preciso que haja unidade, é preciso que as pessoas estejam bem umas com as outras para ministrar. Então, são as maiores dificuldades. Se não houver busca da presença de Deus, em primeiro lugar, e se não houver unidade na equipe, a gente não vai chegar a um lugar muito satisfatório. Essa posição de unidade, basicamente, é a compaixão. Quer dizer, é você, o músico, ele olhar e dizer, o meu papel é esse dentro e o papel do dirigente é outro. Então, como o papel do dirigente é essa unidade, eu deixo de lado a minha vontade e coloco a vontade de quem naquele instante está ali como autoridade sobre a minha vida, né? Coloco no exercício de compaixão. Até posso chegar depois e dizer, vamos tentar num outro domingo, o que você acha, né? Mas é um exercício de compaixão. É legal isso. Agora, nós já estamos caminhando para o final. Eu tenho uma pergunta que as últimas duas são regulares, muito embora a última sempre tenha variação. Mas a minha pergunta constante é, qual é o seu livro preferido da Bíblia e por quê? Você pode fugir da temática. Aqui você pode... eu gosto do tal livro porque ele não fala em nada de música e é ótimo porque ali é um momento meu de relaxamento. Pode ser. Quando eu vi a prévia das perguntas e eu olhei essa, eu fiquei pensando, nossa, mas livro preferido da Bíblia... Eu diria assim que os livros preferidos da Bíblia, para mim, eles são muito variáveis. Depende do momento que eu estou vivendo. Você não vem com politicagem dizer que os 606 eu já chego são lá. importantes. Tá. Mas é aquela coisa de dizer, puxa, mas né, nesse momento é o tal livro que está falando comigo. Nesse momento é que, estou passando por isso, esse livro fala comigo. Mas, assim, eu não consegui chegar a um livro. Eu cheguei a 2. Ok. Né? Já foi bom, né? Já foi bom. Ótimo, já não falei em 66, foram 2 só. E os 2 são Salmos e Provérbios. Salmos, por uma questão que a gente comentou numa questão anterior, numa das perguntas anteriores. Eu tenho uma enorme uma curiosidade de imaginar como aquelas canções eram entoadas. Então, quando eu olho e digo assim, ao mestre de música, Salmo de Davi, ele escreveu para o mestre de música, então ele esperava que aquilo fosse musicado. Como será que ele musicava isso? Eu já fiz não poucas vezes. E algumas têm com qual instrumento para ser tocado? Instrumentos de cordas, instrumentos de sopro. Então, aí eu sento, às vezes, no teclado, deixo a Bíblia aberta e começo a tocar e começo a cantar. Aí vou salmodiando a minha maneira, imaginando como seria a melodia daquela canção. Às vezes, quando eu estou mais triste, aí pego aqueles salmos de Davi mais chorosos, coloco os tons menores, aquelas harmonias, enfim. Né? Então, os salmos eu gosto demais deles por me aguçarem tanto assim, né, a curiosidade de saber como seria isso, né? Como Davi estava se sentindo, como ele expressou musicalmente isso, né? Como seria isso, realmente me deixa muito curiosa. E o outro livro, né, do qual eu gosto demais também é o livro de Provérbios. Eu acho que Provérbios é dotado de uma sabedoria
atemporal, é uma lindeza de livro bíblico, é uma coisa assim. Eu aprendi com um pastor já falecido recentemente, pastor Miguel Piper, ele dizia que a gente deveria sempre ler o provérbio do dia. Então, Provérbios tem 31 capítulos, a gente lê nos meses de 30 dias, a gente lê do 1 ao 30, e dos meses que tem 31, a gente lê o louvor da mulher virtuosa, né, no capítulo 31. E assim, eu acho de uma, assim, parece que ele sempre acrescenta, né? Mesmo que eu já tenha lido Provérbios um monte de vezes, cada vez que, nossa, que coisa interessante, que coisa, parece que foi escrito ontem, mas olha só. Então, assim, essa sabedoria de Provérbios me encanta. Então, eu posso dizer que são os meus 2 livros, né, preferidos. 2 poéticos. Dois poéticos. Você nem tinha pensado que são. Não, pior que não tinha pensado mesmo. 2 livros poéticos. Tem toda a questão da poesia hebraica, mas são 2 livros poéticos. E a minha última pergunta é sempre diferente, mas é sempre a mesma. Que pergunta eu não fiz e eu deveria ter feito? Puxa vida. Não sei, talvez a gente pudesse pensar em perguntas mais voltadas ao louvor da igreja local, embora a gente tenha abordado um pouco das questões, né, da dificuldade. Enfim, talvez uma pergunta que dissesse, né, como, né, a equipe deve se preparar para dirigir o louvor? Então, como uma equipe deve se preparar, pensando na realidade da igreja local, tal, como ela deve se preparar? Arrumei para a cabeça, né? Arrumei uma pergunta de última hora. Tem que pensar na pergunta já pensando na resposta também, né? Pensando na resposta que vai ser dada, né? Então, eu acho engraçado, assim, às vezes a gente tem uma ideia de uma colcha de retalhos musical dentro do louvor. Isso é uma coisa um pouco complicada, né? Porque quando a gente faz alguma coisa, né, assim, você está fazendo você vai a um concerto, o concerto tem uma unidade. Você vai assistir uma apresentação, ela tem uma unidade temática ou uma unidade de instrumentos. É um concerto de cordas, você vai ver só cordas tocando, né? É um concerto de flauta. De alguma forma, existe um link, né, que vai unir todas as músicas. Às vezes, no louvor, a gente tem uma percepção um pouco diferente disso. A gente junta uma colcha de retalhos musical de músicas que a igreja normalmente gosta de cantar e que o dirigente gosta de dirigir, e, na verdade, a gente sai do nada para chegar em lugar nenhum. Isso é uma coisa um pouco complicada, né? Recentemente, o Rafael esteve servindo ali na Força Aérea e tal, e, né, como recruta, ele tinha um curso de formação de soldados que ele precisava fazer, e uma das coisas importantes era o toque de corneta. Então, a corneta tocava 2 toques, ele tinha que virar para a direita, virar para a esquerda, enfim, marchar, romper marcha e bate não sei aonde, e ele decorou todos aqueles comandos. E quando o Rafael me contava essas coisas, eu pensava sempre no versículo que diz: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? E, infelizmente, às vezes, é uma trombeta com som incerto. Porque a gente chega aqui e começa cantando uma música que diz que Deus é santo. E Ele é santo, que bênção. Mas, na música seguinte, a gente começa a falar de comunhão. Abraça seu irmão, beije seu irmão e tal, não sei mais o que e tal. Na outra música, né, a gente começa lá com Deus é santo, a gente canta restitui, eu quero de volta o que é meu. E aí a gente vai mudando os assuntos e tal, e aí o pastor vem pregar e, às vezes, ele não prega um assunto que não tem nada a ver com nenhuma das outras músicas. Então, na minha concepção, isso é um som meio incerto, que a igreja fica assim, tá, mas a gente vai romper marcha para que lado? É para prestar continência ou é para não sei o quê? Não, o momento agora é a adoração. Eu acho que existem temas específicos. Quando a gente falou sobre a questão de ser, né, guiado pelo Espírito na hora de conduzir, eu acho que não existe uma lista de louvor que possa ser realizada sem oração. Você precisa buscar, já que você tem a sensibilidade de músico, Deus te dotou dessa sensibilidade, o que Deus quer falar para a igreja? O que a igreja precisa ouvir? A igreja tem que ouvir sobre cura, a igreja tem que ouvir sobre perdão, a igreja tem... Então, eu vou criar uma lista, né, que eu posso começar exaltando o nome do Senhor, e eu vou, né, caminhar na minha lista mensagens, né, de letras que falem sobre perdão, que falem sobre o amor, que falem sobre comunhão, enfim, e até aí, de repente, a gente tem aquela grata surpresa de ver que a mensagem do pastor está falando sobre perdão. Olha que bênção. Então, aquela coisa de ser conduzido, né, de pensar numa lista que tenha mais a ver com o espírito do que com o corpo. E quando eu falo de corpo, eu falo daquela dimensão corpórea da música, né, que é a frequência. Ah, não, aqui fica bonito na minha voz, olha aqui, quando eu canto assim fica legal. Então, né, é essa que eu vou cantar. Mas será que Deus está querendo falar isso ou você está querendo cantar isso? Porque tem músicas que a gente gosta de cantar. Claro, tem aquelas músicas que a gente diz, ai, mas eu amo essa música. Tem horas aqui que eu pulo de alegria quando eu vejo, ai, vai ter essa música no domingo, glória a Deus. A gente gosta de algumas coisas, de tocar, de cantar, né? Isso é uma coisa natural no músico. Mas, assim, se a gente não estiver atento ao, né, ao que Deus quer e
assim, precisa falar à sua igreja, a gente pode ser só um momento de entretenimento. E teríamos falhado miseravelmente, né, como equipe de louvor, porque para fazer entretenimento a gente pode soltar aqui no telão algumas coisas, né, bonitas, já prontas, não dá trabalho de ensaiar e tal. Exatamente, né? Então, dá muito menos trabalho. Você, no máximo, tem que pagar a ECAD, mas... pois bem. Então, é aquela coisa assim, né, de que a gente tem a necessidade, né, de buscar uma direção que é superior ao nosso gosto musical, que é superior à nossa propensão musical, nossa tendência de cantar, eu canto melhor músicas desse estilo do que desse estilo, enfim, né, porque eu sei que Deus quer falar através dessa música. Então, essa sensibilidade para os músicos, eu acho que é um fator primordial na equipe. Eu já vi acontecer, né, de igrejas, assim, que realmente já visitei muitas igrejas, de você chegar assim, uns 15 minutos antes do culto e o pessoal está... Que música a gente vai cantar? Não é essa, não é aquela. Né? Agora todo mundo tem tudo né, no tablet, no celular e tal, mas antigamente eram aquelas páginas, transparências, né? Aquela coisa, né, não existia essa questão de multimídia, era tudo no retroprojetor, enfim, procura a transparência. Não, essa é muito difícil. Não, essa tem uma introdução ruim com guitarra, a gente não tem guitarrista hoje. Não, essa tem... Enfim, então, né, assim, a preocupação com o louvor em si, com a música em si. Mas a música não é o objeto da adoração. Né? Deus é o objeto da adoração. Então, a gente tem algumas coisas, né, que a gente tem uns... Sei lá, como músicos, nós temos assim, uns conceitos muito errados e que, às vezes, né, Deus vai desmistificando. Eu sempre achei que a música devia sempre ser cantada, porque a letra tem que ser declarada. E eu fui a um congresso uma vez, estava o Asaf Borba com a equipe dele ministrando. E... muito tempo atrás. E ele estava ministrando e, de repente, num dado momento, ele tinha eu não consigo recordar se era um oboé ou um clarinete, tenho a impressão de que era um oboísta. E ele estava tocando, e assim, ele começou a tocar, e daqui a pouco a bateria parou, e a guitarra parou, e aí eu estava ali, né, adorando, orando, eu sempre emocionadíssima com as músicas e tal, e aquela melodia lindíssima no oboé. E eu olhei ali as pessoas, e assim, o baterista já estava no chão, orando e tal, e o tecladista, e as pessoas foram se ajoelhando e foram se prostrando, e aquele oboé continuou tocando. E as pessoas começaram a se abraçar no meio da congregação, e teve gente que foi pedir perdão, e teve uma história, eu não era daquela igreja, eu não era daquela cidade, há anos aquelas pessoas não se falavam, e durante aquele momento de louvor, não tinha letra, era um oboé tocando. Enfim, e aquele momento assim tremendo, de Deus trazendo cura, e as pessoas se abraçando com uma melodia. Então, ou seja, não é a música o objeto da adoração, né? A música ela é canal, ela pode abençoar, ela pode fluir, ela pode... Mas se a gente focar na música, né? Não, eu vou tocar essa aqui, porque essa aqui eu sei tocar bonitinho no oboé. Talvez a gente perca um pouco, né? A gente perde o alvo. Mas é engraçado, você falou essa da música ser declarada. Esse é um costume que eu nunca tive, sabia? Porque a minha origem é na Assembleia de Deus. E lá tem o costume, de vez em quando, de um irmão... A frase é padrão, é assim: o irmão fulano de tal vai louvar a Deus com seu instrumento. E aí a pessoa vem e toca, normalmente um hino, né? Mas a pessoa toca ali e ninguém canta naquele momento. As pessoas contemplam a pessoa, é um hino que ela toca solo, né? Normalmente é um instrumento de sopro, como um oboé e tal, mas a pessoa louva a Deus naquele instante, só ela tocando o instrumento e a congregação contemplando aquele momento. Curioso, né? E aí a gente encerra, então, com o convidado orando. Posso pedir para você orar pela gente? Claro. Então, por favor. Pai querido, muito obrigada por esse tempo, Senhor. Muito obrigada por esse bate-papo tão gostoso, que nos leva também a refletir sobre muitas coisas relacionadas à música, ao culto, à adoração. E eu quero te pedir, Pai, para que todos que estiverem nos ouvindo nesse momento, que realmente os músicos possam pensar o seu lugar dentro das equipes de louvor de suas igrejas, que os músicos possam entender as suas funções ali dentro, que muito mais que tocar e cantar, eles são adoradores, eles são modelos que precisam levar para o rebanho aquela vontade contagiante de te adorar, de te louvar, e que isso possa ser começado nas equipes de louvor, começado nos músicos, porque a gente não vai conseguir ministrar alguma coisa que não aconteça na nossa vida. E assim como eu ouvi há muito tempo que a gente não pode forçar as pessoas a irem às águas, mas a gente pode botar sal na comida delas,
que o nosso louvor seja assim, seja sal, e que as pessoas assim sintam aquela vontade de beber das águas do rio de Deus, porque elas foram salgadas pelo louvor. Que o louvor realmente salgue a igreja e que nós possamos ter músicos verdadeiramente comprometidos com o teu evangelho, que a música seja realmente bênção, porta de entrada para a tua palavra. E Deus, traz para o meio desses músicos cristãos compositores, instrumentistas de sopro, de cordas, cantores, com vozes cada vez mais lindas, com cada vez mais destreza nos instrumentos. Não para nós, Pai, porque o objetivo não é a glória própria, mas para que o Teu nome seja exaltado da forma mais linda possível. Sabemos que entre o lugar onde estamos e a perfeição há sempre um longo caminho a ser trilhado, mas, Pai, que a gente possa realmente trilhar esse caminho, buscando cada vez mais esmero, buscando cada vez fazer com mais seriedade aquilo que o Senhor nos confiou para fazer. Muito obrigada por esse tempo, Senhor. Fala conosco, abençoa a vida do pastor Alan e esse canal que tem atingido tantas pessoas e tem trazido tanto ensinamento, tanta coisa boa. Pai, que o Senhor possa realmente abençoar, fazer prosperar esse canal, cada vez mais pessoas possam ser abençoadas pelas mensagens que têm sido colocadas aqui. Assim eu oro, Pai, agradecida, em nome de Jesus. Amém, Pai. Se você gostou dessa mensagem, se você gosta de música, eu queria deixar uma tarefa. Próxima vez que você acompanhar um culto, especialmente online, né, no momento em que ele está sendo transmitido, porque normalmente, por questão de direito autoral, o louvor precisa ser cortado da mensagem, né? Mas cuide do que e como se está cantando. Agora, você recebeu uma aula que é de uma profundidade tremenda sobre música e sobre louvor e sobre adoração. Então, faça esse exercício, que o seu momento de louvor seja muito mais do que cantar bem, né? Que procure isso também, né? Dentro da toda a métrica, dentro de todo o tom, tal, mas que realmente Deus crie no seu coração um coração de alguém que realmente está ali em um momento de adoração. E se você conhece alguém que gosta de música, que às vezes é um músico amador, né, aprendeu autonomamente, né, mas tinha o desejo, manda essa mensagem também para a pessoa, para ela ver como há muita técnica por trás, mas é muito interessante aprender bastante de música. E aí eu sempre falo isso e eu sempre faço isso. Eu trago pessoas que sabem muito mais do que eu, porque eu mal tinha capacidade de fazer as perguntas, ainda precisei da ajuda da Lina para fazer as perguntas. Então, as respostas que você recebeu hoje, você jamais receberia do pastor Alan, porque a Lilian sabe muito mais sobre o assunto do que eu. Então, Lilian, eu queria lhe agradecer pela oportunidade. Eu aprendi muito. Aprendi nas nossas conversas prévias e hoje, inclusive, aprendi muito. Foi muito bom. Mas eu queria agradecer porque esse é um momento de instrução da igreja. E eu também aprendi muito hoje, inclusive alguns errinhos que eu cometia aqui. Depois eu abro meu coração, confesso para você. Mas eu também fui muito edificado hoje. Então, muito obrigado pela sua conversa. Eu que agradeço, um privilégio participar, né? Tenho visto o canal, acompanhado, e sei que a régua aqui é alta, então eu me sinto muito privilegiada pelo convite. Então, muito obrigado a vocês, compartilhem essa mensagem, se inscrevam no canal, nós estamos sempre à disposição, também com os outros eventos do Teolegal.